que é uma contrapartida para quem não entende um pouco, né, sobre as nomenclaturas aí do nosso mercado? Explica o que é uma contrapartida, Marcelo. Claro, a contrapartida é uma medida, né, que é exigida para o desenvolvimento de qualquer tipo de empreendimento, aqui especificamente nós estamos falando de loteamento, que vai trazer realmente alguma contrapartida, e vai agregar valor para o município para poder aquele empreendimento, as pessoas que comprarem aquele lote de forma direta, eu ia falar ou indireta, não, direta, Direta, né? contribuam para o crescimento da cidade. Né? Essas contrapartidas elas são utilizadas na parte de mobilidade urbana, né? Abertura de novas vias, duplicação de vias, na parte, por exemplo, de iluminação pública. Você tem a parte de saneamento básico, talvez tenha a contrapartida para poder fazer uma parte de uma drenagem de uma via que lá na década de 40, 50, quando o município estava em desenvolvimento, não tinha condição de fazer, né? Ali não tinha como exigir isso para o município crescer, porque o município quer também trazer essas pessoas. Sim. E então, a função dessas contrapartidas é realmente organizar. Você falou uma coisa muito legal, Sheila, com relação às áreas públicas que são destinadas a áreas sociais, né? Sim. Hoje em dia você vê em Lagoa Santa projetos, por exemplo, com pista padrão internacional de skate. Sim. Então você leva a criançada ali para poder praticar o esporte em si, né? Você tem o projeto Mais Praças, né? Onde que você tem quadras de futebol, quadras de outros tipos de esporte, para quê? Você levar os adolescentes, as crianças ali para poder utilizar, né? O programa também que tem em Lagoa Santa, que eu acho muito legal, das contrapartidas ambientais, que você, para poder abrir as vias, suprimir ali a vegetação, você tem que fazer o replantio do número ali de árvores que você suprimiu, multiplicado pelo fator que é de cada árvore em outras áreas. Sério? Que Por quê? Para você legal. poder manter essa qualidade de vida. Então, isso tudo agrega muito valor Uhum. para a pessoa que compra, para o município e já pensando nas próximas gerações, né? Eu acho que isso é muito importante, isso é um grande diferencial e sempre vou voltar a falar, e para concluir minha fala, agrega valor. Sem Agrega dúvida, valor. sem dúvida. Agrega valor, Sim. né? Quem não quer morar numa cidade ordenada, planejada, bem cuidada, Exato. só complementando, a contrapartida ela também tem esse viés de absorver o impacto social. Exato. Porque, por exemplo, você faz um bairro com 600 unidades, né? Provavelmente 600 unidades vezes 4, que é um número 4, básico, Imagina. nós estamos falando de 2.400 pessoas ali. Então, o município ele precisa entregar água para essas pessoas, ele precisa tratar o esgotamento sanitário, ele precisa da escola, ele precisa de pôr saúde, né? Então, Uhum. essas contrapartidas também ajudam a absorver esse impacto. Sejam bem-vindos ao podcast Vetor, uma idealização da Confraria Vetor que foi feito para você, para a gente compartilhar e falar sobre mercado, desenvolvimento e outras coisas da região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente da região do Vetor Norte de BH. E o convidado de hoje é um convidado sensacional, né, turma? Sensacional, Sheila. Tem muita história para contar e eu acho que esse podcast aqui vai agregar muito em conhecimento, informação, né? E vamos falar tudo sobre marketing, desenvolvimento, loteamento, estratégias, o que deu certo, o que deu errado, que a gente também quer saber demais, né? Tudo aí sobre a região de lançamentos na região metropolitana de Belo Horizonte, certo? Meu nome é Sheila Braga, eu sou especialista em marketing imobiliário. Aqui do meu lado tá o Bruno Marques, representando aí os corretores da ponta, né? O corretor do lançamento e dá cara a tapa, tá pegando ali no sol todos os dias, né? Exatamente. Que abraça o projeto de muito desenvolvimento e de muito loteamento aí na região. Tá aqui o Marcelo, nosso advogado especialista do mercado imobiliário, o grande responsável por diversas aprovações de projetos de desenvolvimento e expansão, né, em loteamentos na região metropolitana. Eugnei da Insight. Acho que ele é bem responsável pelo desenvolvimento de Minas Gerais, né? Não vou nem falar. Esse Boa é fera, noite. Sheila. Esse é fera. Se apresenta aí pra turma, Boa noite, Gnei. pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar fazendo parte desse projeto aí da Confraria Vetor, que eu acho que surgiu num momento muito importante, né, para apresentar a Lagoa Santa aí no cenário estadual, nacional, né, que é uma cidade que vem desenvolvendo muito aqui, não só dentro do Vetor Norte, e nós vamos falar um pouquinho da nossa trajetória lá. Eu tenho uma história muito especial com Lagoa Santa. Eu comecei a carreira, nós começamos o nosso projeto da Insight
em Lagoa Santa praticamente, então eu cresci em Lagoa Santa. A gente tem muita história legal para contar de Lagoa Santa, muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu tão certo assim, mas é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande por ela, né? E hoje vamos contar aí tudo sobre lançamentos imobiliários, sobre os loteamentos aí de Lagoa Santa. Eita, coisa boa. A gente quer saber, A né, gente Sheila? quer saber, a gente quer saber das histórias, mas também a gente quer saber de novidades. Tá preparado para soltar ali, abrir a caixa preta e falar tudo sobre isso, né? Tem muita novidade em Lagoa Santa, muita coisa nova chegando, muita coisa acontecendo no Vetor Norte de Belo Horizonte, então muita novidade. Bom demais. Que E coisa do boa. lado, nosso querido Marcelo, né? Idealizador da confraria, se apresenta um pouquinho mais para a turma. Obrigado, né, Sheila, Bruno, Eugnei por estar aqui presente conosco, né? Esse projeto da confraria veio para poder unir esforços, unir competências, áreas de atuação, né? Eu falo que o mercado de loteamento, ele é um mercado que ele é multidisciplinar, né? O sucesso de qualquer empreendimento depende de diversas áreas de atuação, de profissionais distintos, né? Então, o objetivo da confraria foi unir essas pessoas, unir a capacidade que cada um tem, né, visando aí agregar valor para cada projeto que é único e específico. Então, agora é o primeiro podcast que a gente está vindo gravar, o podcast Vetor, né? É um prazer estar com vocês aqui, para a gente poder bater esse papo, trocar experiências, agregar valor nos projetos. E vamos iniciar aí uma série de perguntas para o Eugnei, que é o nosso convidado, né? Mais do que especial, além de companheiro de mercado, nós nos tornamos grandes amigos e é um prazer estar aqui nesse dia especial com todos vocês. Obrigado, Sheila, né, por toda a receptividade, Bruno, e vamos lá. Vamos lá. Agora eu queria que o Brunão se apresentasse, porque ele representa o nosso corretor da ponta, né? É isso aí, Sheila. Pessoal, sou o Bruno Marques, né, corretor de imóveis. Sou proprietário hoje da imobiliária Bemarques, uma das imobiliárias mais engajadas aí das redes sociais. Hoje a gente soma aí mais de 100 milhões de visualizações. Hoje nós temos uma forte atuação aqui no Vetor Norte, na cidade de Lagoa Santa. Estamos aí na ponta da lança, né? O corretor hoje eu costumo dizer, é o que faz o negócio acontecer, né? Sem o corretor, as vendas não acontecem. É um prazer imenso estar com você aqui, Sheila, Marcelo, Eugnei. Fiquei muito feliz e bora trocar uma ideia, bora conversar aí sobre o processo de expansão do Vetor Norte, né? E aprender com o Eugnei, que é uma pessoa que de fato tem resultado. Bora começar esse bate-papo. Bora. Então, esse podcast é para você, corretor, investidor, loteador, empresário, né? Todo o mercado imobiliário e também para você que quer investir, tem interesse em investir no mercado imobiliário e com certeza, eu acho que esse episódio, ele vai falar sobre, principalmente Lagoa Santa, né? Sobre o Vetor Norte e vai falar muito sobre o investimento em si, né? A gente quer dar o nosso ponto de vista sobre esse mercado que cresce tanto, está crescendo a cada dia mais. Tem muita coisa boa aí. Então, bora lá. Começando pela primeira pergunta, nós selecionamos aqui perguntas que o nosso próprio público, né, os nossos próprios seguidores, outras perguntas mais voltadas para o marketing, do corretor e também perguntas técnicas para a gente poder abordar aqui no nosso podcast. Então, bora lá. O que você acha que vai mudar no mercado imobiliário do Vetor Norte nos próximos anos? Já prevê alguma virada de jogo, alguma mudança significativa para quem compra e vende lote? Nossa, que responsabilidade, hein? Responder essa pergunta e principalmente no primeiro episódio do podcast aí da confraria. Pesado, começou machucando, mas vamos lá. A gente vai passar por uma grande virada, né? Tanto o Vetor Norte e Lagoa Santa, que faz parte, os holofotes estão virados para essa região. Lagoa Santa ela vem desenvolvendo já há alguns anos e Lagoa Santa corria sozinha, Lagoa Santa não tinha concorrente. Lagoa Santa, nos últimos 5 anos, ela desenvolveu muitos empreendimentos, diversos empreendimentos, loteamentos, condomínios, e esse público que foi atraído para o Vetor Norte, na verdade, ele era atraído para Lagoa Santa. Um dos motivos é que as cidades vizinhas passavam por processos jurídicos, né, que impediam a aprovação de novos empreendimentos. Então, Lagoa Santa estava meio que sozinha no páreo. Agora, esse ano em particular, uma cidade do lado, que é Santa Luzia, começou a reaprovar os empreendimentos. Santa Luzia ficou há mais de 10 anos
sem aprovar nenhum empreendimento. Vespasiano também, com alguns empecilhos jurídicos, ficou algum tempo sem aprovar empreendimento. Então, com essas aprovações novas, os holofotes voltaram para o Vetor Norte. Então, Lagoa Santa, que vinha crescendo sozinha nos últimos anos, hoje ela tem Santa Luzia, tem Vespasiano, tem também Pedro Leopoldo, que está somando na atração desse novo cliente do Vetor Norte. Somado a isso, nós temos assim empreendimentos grandiosos, robustos, que vão acontecer, né, nessa região. Então, a gente já tem a previsão sólida, né, e já formal do shopping que está vindo para a região, que promete ser um dos maiores shoppings, né, da região do Vetor, e até de Belo Horizonte. A gente tem o WTC, que é um empreendimento que mudou de lugar, estava previsto para ser ali próximo ao Alphaville e agora foi para a Lagoa Santa, né, uma área que pertence à Lagoa Santa. Então, esses empreendimentos, somados a novos projetos de loteamento que estão em expansão, está chamando a atenção do mercado para a região. Então, Lagoa Santa e o Vetor Norte promete uma expansão absurda aí nos próximos anos. E o que tem no Vetor Norte que não tem em outra região metropolitana de Belo Horizonte, na sua opinião? O Vetor Norte atrai, na minha opinião, atrai o público muito pela mobilidade, né? Então, assim, a gente que vive em Belo Horizonte sabe da dificuldade que é de ir de um lugar para o outro em Belo Horizonte, né? Um dia desse eu tinha 3 compromissos, eu parei o carro e fui de Uber. Eu tinha um compromisso no centro, no funcionário, depois tinha que ir para o Santa Efigênia. Eu falei, não tem condição de ir de carro, eu não consigo comparecer. Então, o trânsito em Belo Horizonte é um dos fatores que mais impactam de forma negativa. E as pessoas estão migrando para as cidades da região metropolitana em busca de mais mobilidade, de mais tranquilidade. E Lagoa Santa, ela criou, ao longo dos anos, essa fama de ser literalmente uma cidade tranquila, a queridinha ali do Vetor Norte, né? Você sabe que esse apelido foi meu também, né, Marcelo? Não, essa eu não sabia, não. Também foi eu que batizei Lagoa Santa, da queridinha do Vetor Norte. Então, as pessoas se encantaram por essa tranquilidade da cidade e com essa facilidade de mobilização, então as pessoas vão migrando, porque Belo Horizonte não tem mais nenhuma área para expandir. Belo Horizonte tem muito pouco espaço para parcelamento de solo. E, naturalmente, as pessoas vão buscando os pontos mais próximos nas cidades da região metropolitana, da grande BH. E tende essas pessoas do centro para o Vetor Norte buscarem aí Lagoa Santa, Santa Luzia, Vespasiano, como polos, né, desses lugares aí de moradia, assim como do centro-sul buscam também cidades como Nova Lima, como Ibirité, enfim. Então, essa migração do centro para as periferias é normal. E é perto, né? Quantos quilômetros de Belo Horizonte até Lagoa Santa, por exemplo? Do centro? Né? Centro dá 30 minutos, né? Sim. Então, é muito perto. A gente está falando aí de 20 quilômetros, talvez? Exatamente. O grande problema hoje em dia realmente é o trânsito, né? 30 minutos com o melhor dos mundos sem trânsito. É um grande ponto que vem atraindo mais pessoas ainda para essa região de Lagoa Santa, a região do Vetor Norte, porque, igual o Guinei muito bem falou, tem a questão da mobilidade. Se a gente não tivesse um caos ali nas vias de acesso, no hipercentro de Belo Horizonte, talvez não ocorreria de uma forma tão acelerada, tal como vem ocorrendo agora, né, Guinei? Então, assim, tem dias de trânsito que você pega, em dias normais você consegue em meia hora. Mas em dias caóticos, você vai gastar aí até 1h30, 2 horas para você vir de Lagoa Santa ao centro de Belo Horizonte, região dos funcionários. Então, isso a pessoa vai cansando, estando aqui no dia a dia, né, Guinei? Então, isso vai motivando e a pessoa vai acostumando com a qualidade de vida que essa região oferece. Eu acho que isso também é um grande diferencial que vem atraindo cada vez mais pessoas para essa região. Tudo começou assim, né? Lagoa Santa começou a atrair o público, atrair as pessoas para lá com essa promessa de qualidade de vida. Durante muitos anos, o principal argumento dos empreendimentos de Lagoa Santa era a qualidade de vida. E essa qualidade de vida muito embasada na mobilidade e na tranquilidade que a cidade oferece, né? Então, a cidade realmente muito pacata. Era uma cidade que lá atrás, há 40 anos atrás, era uma cidade totalmente segunda moradia, dormitório, as pessoas eram sítios, eram casas maiores, e que foi pela proximidade dos grandes centros, pela proximidade de Belo Horizonte, o pessoal começou a morar. Não faz sentido eu ir para lá só no final de semana, tão perto, eu vou morar e voltar para Belo Horizonte, né? E a gente teve um ápice também, né, dessa, vamos dizer,
migração que vem ocorrendo para a região do Vetor Norte, especificamente para Lagoa Santa, na época da pandemia, porque a questão da mobilidade, que a pessoa se cansava talvez de estar no trânsito, falando, não, eu não vou morar em Lagoa Santa porque eu tenho que ir para Belo Horizonte, trabalhar todos os dias, o trânsito muito caótico, a gente volta na questão do trânsito. E na pandemia ela foi obrigada a ficar em casa e ela viu que existe outras formas dela laborar, né? Dela laborar, trabalhar de forma virtual, igual no nosso exemplo, né? Como advogado. Hoje em dia, muitas audiências virtuais, né? A pessoa depender menos desse deslocamento. Então, isso também eu vejo que contribuiu muito com essa migração de forma tão acelerada para essa região, né? Foco hoje aqui da nossa conversa, que é a região do E os Lagoa números da Santa. pandemia são assustadores, né? A gente pode falar isso daqui a pouco, quando a gente for falar da parte comercial, mas assim, os números do Vetor Norte na pandemia são assim, assustadores. Como que as coisas aconteceram na pandemia no mercado imobiliário do Vetor Norte. A Realmente teve uma proximidade virada muito também grande, com o né? aeroporto é E algo isso é até que legal comentar, né, Bruno? Vetor Norte tem aí realmente algo que é totalmente diferencial, é que o aeroporto de Belo Horizonte fica do lado de Lagoa Santa, né? Então, às vezes, você leva mais tempo, né, de ir pro aeroporto e chegar em Belo Horizonte, de BH pro aeroporto, do que, por exemplo, no avião de BH para São Paulo. Sim, com Isso é certeza. até um pouco cômico. Daqui em Porto Seguro, você leva menos tempo, principalmente quando em horário de pico, né? Dentro da capital mesmo, você leva menos tempo do que transitar dentro de BH. E é bem melhor, né? Chegar em Porto Seguro, dependendo da situação, do que É, chegar em Belo Horizonte com esse trânsito, né? é Muito verdade, melhor. gente. Então, com certeza, você falou muito bem, Guinei, que acho que o que não tem vetor no vetor, o que não tem nas outras regiões metropolitanas, que tem no vetor norte é mobilidade, qualidade de vida, investimento, que um ponto, inclusive, que vai ser linkado aqui para a nossa próxima pergunta, né? É justamente sobre os investimentos, os investidores que estão indo para Lagoa Santa, né? Muitos empreendimentos são vendidos antes mesmo, ali no plano longo, né? Muitos empreendimentos na região do Vetor Norte. A gente vai comentar sobre um caso recente, que a gente, inclusive, participou de um lançamento aí, mas está vendendo antes de vender para o consumidor final. Então, são muitos investidores que estão investindo na região do Vetor Norte, né? E esses investidores também pensam em investir em empresas, em comércio, né? Trazer esse desenvolvimento. Tem grandes né, terrenos ali de indústrias. Então, é uma região que você, investidor, fica de olho, se atente-se, porque a virada já está acontecendo agora. Então, bora para a próxima pergunta. Por que tem tanto loteamento sendo lançado em Minas? Tô curioso, né? Isso é algo passageiro, na sua opinião, ou uma virada mesmo de mercado? Eu tenho um amigo que fala que ele tem 40 anos que ele faz loteamentos. E ele fala que desde quando ele começou que loteamento tem essa pujança. Hoje é só mais visto. E realmente a gente passa por um momento em Minas de aquecimento no mercado de loteamento. Eu entendo que muito em fator da alta das taxas de juros, porque o loteamento ele tem alguns pontos que favorecem a comercialização. Financiamento próprio, não comprometimento de renda, a análise de crédito mais amena às vezes. Isso atrai muito o consumidor. Então a gente está passando um momento de taxas de juros muito alto, o que compromete muito as aquisições de imóvel pronto, e esse cliente acaba voltando para loteamento. Então, realmente, a gente está no momento contradizendo as expectativas do ano passado, que seria um primeiro semestre de baixa. Então, assim, a perspectiva dos loteadores no final de 2024 era de ser um 2025 difícil, arrastado, muita gente guardando produto, segurando produto para não lançar, e foi exatamente o contrário. O mercado se posicionou de forma contrária a isso. Os lançamentos estão, acho que em todo o país, em Minas, muito aquecido, e aqui na nossa região, mais aquecido ainda. A maioria dos projetos que a gente realizou esse ano foram projetos de resultados muito positivos. E os projetos do Vetor Norte, então, nem se fala, né? Tudo que foi lançado no Vetor Norte, uma adesão muito grande, uma velocidade de vendas e, principalmente, o que a gente fala de ganho de preço. Então, que é aumentar o ticket no decorrer do processo de venda. A gente está vendendo bem, com preços ajustados, adequados e com boa velocidade de venda. Tem um outro ponto do Vetor que eu queria citar e que eu acho que isso também está impulsionando muito o mercado do Vetor Norte,
é a expectativa de verticalização, no meu ponto de vista. Eu ouvi falar muito pouco sobre isso, Marcelo, não sei se você ouviu falar disso, as pessoas já estão falando, mas existe Sim. uma tendência natural de verticalizar, né, conforme o desenvolvimento. Eu gosto muito do exemplo do BH Shopping. O Sim. BH Shopping, Sim. há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, tinha nada, gente, tinha nada, né? E o shopping foi para lá e começou o processo de verticalização, aí veio o Belvedere, não satisfeito, Vila da Serra, torres absurdas. Então, outro dia eu estava conversando com um construtor que falou assim: olha, você acredita na verticalização do Vetor Norte? Eu falei: acredito muito, porque com a chegada do shopping, o próprio WTC, que já vai começar esse processo de verticalização, vai atrair também as construtoras de residenciais, né? As construtoras de médio padrão. Então, é natural esse processo de verticalização. E isso vai chamar mais atenção ainda para o nosso vetor, para o vetor norte. Então, entendo que isso faz total diferença. E esse assunto de verticalização, realmente, ele é um ponto-chave, né? Porque ele acelera o desenvolvimento, o crescimento e a valorização da região. Mas a gente está do lado do Marcelo, que com certeza ele vai dar algum spoiler, não vai? Não, claro, esse tema, né, para essa região do Vetor Norte, ele tem um pouco de uma complexidade, porque é uma tendência natural que toda cidade planejada ela tenha segmentos onde que você vai ter a verticalização. Principalmente nessa região nossa de Lagoa Santa é abraçado por duas áreas de preservação ambiental. De um lado nós temos a APA-CARST, que é coordenada pelo Instituto Chico Mendes, de Biodiversidade, certo? E do outro lado, nós temos a APA de Macaúbas. Então, Lagoa Santa, ela é um refúgio de exclusividade que atrai essa primeira moradia unifamiliar ou multifamiliar controlada, eu acho que exatamente por ser essa área. Mas existem, sim, projetos de verticalização dessa região, mas só que tem entraves também a serem superados. Né? Primeiro que a gente tem uma questão de altimetria por causa do aeroporto internacional de Confins, que nós estamos muito próximo ali. Então você vê hoje em dia que as ocupações em Lagoa Santa multifamiliar, de condomínios horizontais, que na verdade todo mundo confunde, né? Todo mundo fala assim, horizontal é o condomínio de casas. Não, horizontal são os prédios. Vertical, que a gente acha que são os prédios, que são as casas. É mesmo? E todo mundo confunde isso, é uma coisa engraçada isso, né? Mas isso sai fora um Gente. pouco aqui do nosso tema, que é mais parcelamento de solo, né? E já vai para a lei de condomínios, a 4591 de 64. Enfim, então eu acho que isso é um ponto que deve ser superado, né, dentro dessa nossa região, para a gente poder conseguir desenvolver. Agora, é um tema muito polêmico também, essa verticalização, porque você tem que entrar no ponto de saneamento básico. Você tem que ter atendimento de toda essa demanda, né? Que se para um lote, você tem ali uma família que vive em torno de 4 pessoas, você vai urbanizar ali, você vai verticalizar, você vai colocar lá um prédio de 8 andares, 10 andares, e se a legislação vier a permitir, né, você tem que atender esse saneamento, que é um grande entrave também para o desenvolvimento ordenado de toda a cidade, tal como é Lagoa Santa. Então, são diversos entraves, são diversas análises e atendimentos que tem que preceder para essas autorizações. Porque quando a gente está lá na ponta da venda, é muito interessante o agregar valor. Mas isso tudo leva em consideração o desenvolvimento que vem sendo traçado de dezenas de anos, né, daquela região, para permitir com que isso se efetive. Então, esse é um ponto muito interessante, mas tem que sempre ser observado esse atendimento e essas restrições que, pelo menos em Lagoa Santa, a gente tem algumas situações que demandam, né, ali uma eficiência jurídica, de análises, de atendimento das concessionárias, para que isso concretize e torne uma realidade, tal como virou o Belvedere, Nova Lima, né, aquela região do Vale do Sereno, né, que a gente acompanhou esse crescimento tão fantástico que teve nessa outra região aqui de Minas. Isso é muito legal, porque, de novo, né, prova que é um crescimento ordenado. Não é só chegar e vou expandir.
nitidamente, né, quem convive no mercado de Lagoa Santa, se vê que a preocupação da própria prefeitura, em parceria com os loteadores, né, e de todo o ecossistema, é de fazer com que a região se desenvolva, cresça, mas de uma forma muito ordenada. A gente que está na ponta, né, Bruno? A gente nota que os loteamentos realmente são bairros surreais. Eu não conheço outra cidade que tem uma qualidade nos loteamentos, assim como Lagoa Santa. Todos os bairros são entregues com área verde preservada, sempre tem várias praças, alguns com ciclovia, né? Sempre uma área institucional garantida, onde pode ser feita ali pela prefeitura, né? Um posto de saúde, uma escola, pensando no bem-estar, projetos lindos, né? Tudo com asfalto, rede de esgoto, iluminação de LED, realmente uma infraestrutura sensacional, inclusive para bairro aberto. Não estou nem contando de condomínio, né? Para bairro aberto, sempre tem um totem, né? Uma identificação. E o mais legal também, que eu falo para todos os nossos clientes, é que para você construir em Lagoa Santa, para você tirar, né, o seu alvará de construção, você tem que plantar uma árvore no passeio. Uma árvore nativa. Então, né, isso fomenta ainda mais de que, por mais que vai ter esse desenvolvimento, que é inevitável, não adianta dizer que não vai crescer, que não vai ter um aumento significativo da população, né, na região de Lagoa Santa e na região do Vetor Norte, mas vai ter de uma forma muito consciente. Isso é muito legal. E isso que faz valorizar, inclusive, mais a cidade. Porque imagina se acontece um crescimento, um desenvolvimento desenfreado, né? E Lagoa Santa tem um plano diretor muito inteligente, né? Muito. Eu confesso que assim, também a gente trabalha em várias cidades, lança muita coisa no interior e também na região metropolitana, e Lagoa Santa de longe tem esse plano diretor funcional, né? E assim, muito atual, né? Muito cobrado, né, Muito. Marcelo? E muito inteligente o plano diretor. Então, Lagoa Santa é uma cidade que foi muito bem foi muito bem planejada, né? E vem sendo executada sim, de uma forma muito ordenada, com Muito. muita competência ali no desenvolvimento da parte do plano diretor, né? E no nível de exigência, tanto do licenciamento, aprovação dos projetos, acompanhamento da implantação, acompanhamento dos recebimentos das obras. Então, isso faz com que a cidade desenvolva de uma forma muito ordenada e que agregue valor. Que é o que você estava Uhum. falando. exatamente. E uma Agrega valor. preocupação grande com o impacto social. Poucos municípios têm essa preocupação com o Sim. impacto social quanto Lagoa Santa tem. Então, para você construir um loteamento em Lagoa Santa, você tem que se responsabilizar pelo impacto social que aquele loteamento vai trazer. Então, eu acho que isso é muito inteligente por parte, né, da prefeitura, por parte do município, porque isso deixa a cidade crescer, mas além de ordenada, com responsabilidade social. E tem muita Com certeza. contrapartida, né? Então você vê que os loteamentos, as loteadoras não estão ali para explorar, estão para agregar a cidade, né? O que é uma contrapartida para quem não entende um pouco sobre né, sobre as nomenclaturas aí do nosso mercado? Explica o que é uma contrapartida, Marcelo. Claro, a contrapartida é uma medida, né, que é exigida para o desenvolvimento de qualquer tipo de empreendimento, aqui especificamente nós estamos falando de loteamento, que vai trazer realmente alguma contrapartida, e vai agregar valor para o município para poder aquele empreendimento, as pessoas que comprarem aquele lote de forma direta, eu ia falar ou indireta, não, direta, Né? contribuam para o crescimento da cidade. Né? Essas contrapartidas elas são utilizadas na parte de mobilidade urbana, né? Abertura de novas vias, duplicação de vias, na parte, por exemplo, de iluminação pública, que antes você usava as lâmpadas de mercúrio, hoje em dia todas as lâmpadas que estão sendo implantadas nos projetos novos já são de LED, Uhum. né? Você tem a parte de saneamento básico, talvez tenha a contrapartida para poder fazer uma parte de uma drenagem de uma via que lá na década de 40, 50, quando o município estava em desenvolvimento, não tinha condição de fazer, né? Ali não tinha como exigir isso para o município crescer, porque o município quer também trazer essas pessoas, né? Sim. E então a função dessas contrapartidas é realmente organizar. Você falou uma coisa muito legal, Sheila, com relação às áreas públicas que são destinadas a áreas sociais, né? Sim. Hoje em dia você vê em Lagoa Santa projetos, por exemplo, como pista padrão internacional de skate. Sim. Então você leva a criançada ali para poder praticar o esporte em si, né? Você tem o projeto Mais Praças, né? Onde que você tem quadras de futebol, quadras de outros tipos de esporte, para quê? Você levar
os adolescentes, as crianças ali para poder utilizar, né? O programa também que tem em Lagoa Santa, que eu acho muito legal, das contrapartidas ambientais, que você, para poder abrir as vias, suprimir ali a vegetação, você tem que fazer o replantio do número ali de árvores que você suprimiu, multiplicado pelo fator que é de cada árvore em outras áreas. Sério? Que Por quê? Para você legal. poder manter essa qualidade de vida. Então, isso tudo agrega muito valor para a pessoa que compra, para o município e já pensando nas próximas gerações, né? Eu acho que isso é muito importante, isso é um grande diferencial e sempre vou voltar a falar, e para concluir minha fala, agrega valor. Sem Agrega dúvida. valor. Sem dúvida. Agrega valor, Sem né? Quem não quer morar numa cidade ordenada, planejada, bem cuidada? Exato. E só complementando, a contrapartida ela também tem esse viés de absorver o impacto social. Exato. Porque, por exemplo, você faz um bairro com 600 unidades, né? Provavelmente 600 unidades vezes 4, que é um número 4, básico. Imagina. Nós estamos falando de 2.400 pessoas ali. Então, o município ele precisa entregar água para essas pessoas, ele precisa tratar o esgotamento sanitário, ele precisa da escola, ele precisa de pôr saúde, né? Então, essas contrapartidas também ajudam a absorver esse impacto, né? Claro, E, com e certeza. muitas das vezes a gente precisa entender também que é uma cidade pequena, né? Então a gente não tem tanta arrecadação de imposto. A contrapartida, ela é essencial para o desenvolvimento da cidade em áreas que ainda não tiveram esse desenvolvimento pelo governo, pela prefeitura. Então, até quem já mora em Lagoa Santa, né, em bairros antigos, são beneficiados nos bairros novos que estão acontecendo em Lagoa Santa através das contrapartidas e, obviamente, também na arrecadação, né, porque todos os bairros são legalizados, né, lotes registrados, a pessoa para construir na cidade precisa ter um alvará de construção, né, então obviamente também traz mais tributo aí para o município, que é um município pequeno. Sim. A gente está falando de quantas mil habitantes, assim, em Lagoa Santa, mais ou menos? Hoje em dia, de acordo com o último censo, Sheila, de 2024, estava projetado, se eu não me engano, 92 mil pessoas. Olha isso. Mas Lagoa Santa tem um potencial muito grande de segunda moradia, né, e de trânsito de pessoas, né, porque abaixo de Lagoa Santa você tem um outro universo de pessoas, né, eu falo de público. Então, enquanto Lagoa Santa você tem 94 mil habitantes, a região da Serra do Cipó tramita em Lagoa Santa mais de 150 mil pessoas por final de semana. Então, são sitiantes que vão estar abaixo em Jaboticatubas, Baldim, Santana do Riacho, essa região da Serra do Cipó, que atrai muitas pessoas daqui. Então, esse fluxo, esse trânsito de pessoas também impactam na cidade, né? Sim. E isso sendo mitigado, sendo projetado, que é uma grande que é uma grande obra que foi executada pelo município de Lagoa Santa, que é o contorno de Lagoa Santa, né? A pessoa que vai para a Serra do Cipó ali, ela pode sair da orla da lagoa, passar por toda aquela nova via de acesso, passando por todos aqueles novos bairros, ela vai sair quase já lá na ponta do Rio das Velhas. Então ali você consegue tirar um pouco desse trânsito que passava ali na região do Vila Maria e tudo. Então isso é fruto de uma competência muito grande do município na exigibilidade dessas contrapartidas, né, para que o empreendedor possa empreender na cidade. Então, eu acho que isso é um grande trunfo do município, que vem sendo traçado aí há muitos anos. É um excelente assunto a gente está tratando aqui, Demais, né, que muito bom mesmo. justifica, volta a falar, agrega valor. Agrega. Com certeza. Voltamos, segundo bloco do podcast do Vetor. E o primeiro bloco nós falamos sobre Lagoa Santa, Vetor Norte, um papo muito legal, né? Eu ficaria 2 horas falando de Lagoa Santa, né? Mas não se trata só de Lagoa Santa. Esse bloco agora é um bate-papo com o convidado para a gente entender um pouquinho mais sobre a sua história, as suas experiências em conjunto aí, né, com a sua equipe da Insight Estratégia, né? Então, já vem com a primeira pergunta, conta pra gente aqui. Você apostou em um projeto que ninguém acreditava e deu certo? Conta pra gente se você tem aquela história de superação. Nossa, muitos. Eu acho que a maioria dos projetos nossos são projetos que nós apostamos e quase ninguém acreditava, né? É até por isso que, graças a Deus, a gente conseguiu entrar no mercado pegando esses pepinos, né? E o loteador não acreditava, o público não acreditava, e a gente conseguiu fazer um trabalho, né, e entregar resultado. Tem alguns, mas assim, na pandemia foi muito desafiador. A gente teve alguns lançamentos que o loteador não queria lançar, né? Falou, não, vamos tirar, não vamos lançar,
devido ao momento, e a gente insistiu, acreditou e teve muito resultado. Inclusive lá no Vetor Norte, em Lagoa Santa, o nosso primeiro projeto na pandemia foi muito interessante, porque foi no pico da pandemia. A pessoa não podia sair de casa para nada, né? Nossa. E o empreendimento estava todo estruturado para lançar e não podia reunir as pessoas, a gente não tinha como reunir essas pessoas e a gente resolveu fazer um lançamento digital, online. Essa você não conhecia, Bruno. Olha, Essa estou te surpreendendo. Essa é Você achou que eu ia contar do drive-thru, Do não foi? drive-thru. Vou contar ainda. Mas o digital foi muito legal, a gente fez um lançamento no Zoom. É No mesmo? Zoom. E um projeto não tão pequeno, mais de 150 unidades, a gente já tinha muitas pastas. E como que funciona o lançamento? Normalmente, né, das dinâmicas de venda possíveis, uma delas é você atender o cliente por ordem de chegada. Sim. Ou por um número de cadastro, ou por uma senha. Como é que eu vou fazer isso digital? Como que eu ia selecionar o cliente? Então, o que a gente fez? A gente, no início do cadastro do cliente, a gente começou a enumerar essas pastas e já anunciamos que ia ser feito um atendimento por ordem desse cadastro. Colocamos todos os clientes no Zoom com o corretor, então entrou o cliente e o corretor numa sala do Zoom. Isso online? Online, 100% digital. E nós começamos a chamar no Zoom o número do cadastro do cliente e o corretor. Então, cadastro número 1, senhor João, corretor Bruno, ok, podem sair. Qual que é o lote? Aí o cliente fala o lote X, a gente marcava o lote, ele saía para negociar, saía da sala. E eles já tinham ido visitar o loteamento para poder saber qual era o lote? Já tinham visitado anteriormente, igual a gente faz, né? Mas tem toda aquela sequência de escolha, que eu acho que o ápice do lançamento é a decisão ali, vou ter o meu lote ou não vou. E a gente fez isso digital. Então foi muito bacana. Legal. Nós vendemos o empreendimento Que todo. legal, cara. Foi o Cidade Jardim. Olha, que espetáculo. Cidade Jardim. Espetáculo. E na sequência, ainda na pandemia também, a gente tinha um lançamento que estava todo programado, com todo estruturado, né? Tudo contratado. E a prefeitura chegou num dia antes e falou assim, não vai lançar, não, é proibido lançar, proibido reunir pessoas, não pode fazer por causa da pandemia também. E esse a gente não tinha numerado os cadastros. Ia ser por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Aí era dia impossível eu colocar todo mundo numa sala, né, fazer digital, porque eu não tinha essa sequência. Aí foi esse empreendimento que a gente, numa reunião, tentando entender o que fazia, falou, vamos atender o cliente dentro do carro, vamos fazer um drive-thru. Eu lembro que tinha uma colaboradora que chegou atrasada na nossa reunião, falou, eu atrasei, eu fui levar minha mãe para fazer o teste do Covid, é legal demais, na Araújo, você vai lá no carro, o cara vai lá no carro e faz o teste, não precisa nem de descer. Todo mundo parou e olhou para ela, tá aí a solução, vamos fazer isso com o loteamento também. Aí eu fiquei muito seguro, né? Levei a proposta para o incorporador, falei, olha, vamos fazer um drive-thru. Eu falei, vai dar certo? Eu falei, não faço ideia, cara. Você já fez? Claro que não, nunca teve pandemia, primeira vez. Aí, e se não der certo? Eu falei assim, ou é isso ou cancelar, não tem outra opção. Ele topou, aceitou a gente fazer e às 6 da manhã, quando nós chegamos no empreendimento, tinha 211 carros na fila. Que isso! Eu lembro desse número porque quando eu cheguei de carro, o carro parava e a gente colocava um adesivo no para-brisa com o número dele de atendimento. Então, quando eu passei pelo último carro, vi 211, falei, não tem condição de ter 200 carros numa fila para comprar lote. E nós vendemos o empreendimento todo num dia, com o cliente comprando dentro do carro. Então ele parava, a gente colocou o Masterplan estrategicamente do lado do motorista, porque ou é o motorista ou o Uber, né? Estava do lado. Ele parava, escolhia o lote, a gente marcava, ele puxava numa outra cabine, preenchia a proposta e assinava, puxava na terceira cabine e pagava, e ia embora sem descer do carro, com muita segurança, né? Risco zero de contato, e foi muito legal. Esse lançamento foi muito bacana, quando eu conto as histórias que eu tenho de Lagoa Santa, né, o carinho que eu tenho com Lagoa Santa, pelas oportunidades que Lagoa Santa nos deu, e essa foi uma delas que a gente fez, e na segunda-feira foi um absurdo o número de ligação, como que funcionou, eu quero fazer também, e a gente começou a dar até consultoria para algumas empresas que queriam fazer o drive-thru também por causa do momento. Então, esse foi um projeto que poucas pessoas acreditaram e a gente acreditou e deu muito certo, deu muito resultado. Esse case do Euguinei é fantástico, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Se fosse numa pescaria, a gente ia falar que seria mentira, né? Agora, você aqui, né, relatando isso pra gente aqui, né, Bruno? Sim. É uma coisa assim, você que tá nessa ponta do mercado, é uma coisa que quase que
inacreditável de ser feito. Vou contar uma história para vocês aqui. Teve uma vez que eu estava num evento em São Paulo, aí chegou, a gente falando de loteamento, chegou um corretor e falou, foi lá em Minas Gerais que teve o primeiro lançamento drive-thru do Brasil. Ficamos famosos, hein? Circulou, cara, circulou. Foi um sucesso, foi, assim, realmente foi bem legal. Que bom que deu certo, né? Senão eu tava enrolado também. Mas é sempre assim, né? Quando a gente tem um sucesso e assume o risco, ninguém tem noção do que a gente está assumindo. Quando é sucesso, todo mundo reconhece, mas quando der errado, sempre tem ali os pontos negativos que são colocados. Mas o sucesso, ele não aceita de não ter risco, né? Ele tá sempre atrelado a um risco. Sim. E esse risco mensurado foi muito legal. Agora, falando em risco, eu sempre tive a vontade e curiosidade de fazer essa pergunta. Como que vocês fizeram a análise de crédito dessa pessoa que adquiriu o lote no drive-thru? As análises são feitas anteriormente, até hoje são feitas assim, né? Não se assuste, Marcelo, mas tem muita gente no mercado. A gente atende muito loteador, muitos, né? E cada um tem uma cultura diferente. Eu falo que a nossa maior dificuldade no lançamento não é nem lançar, é entender a estrutura e a cultura da empresa. Porque é difícil quebrar a cultura, Sim. Né? Tem empresas hoje que vendem médio, alto padrão e que não fazem análise de crédito. Não fazem análise de crédito. Porque às vezes quando a gente fala de análise de crédito, é o popular, não faz. Não. Tem empresas que vendem médio, alto padrão que não fazem, como tem empresas que vendem um padrão econômico e fazem. Então, é uma cultura já interna. Uhum. Então, quando a empresa exige a análise de crédito, quer estudar o score ali para aprovar ou não, essa análise ela é feita no momento do cadastro. Então, cadastrei o cliente, eu já faço a análise. A gente tem lá na empresa um cuidado muito grande com o cliente, sabe? E temos mesmo. Às vezes a gente faz lançamentos que o pessoal vai para a fila e vai de madrugada para a fila, o pessoal, você está colocando. Não estou colocando. Eu deixo muito claro que eu gostaria que ele não fosse. Né? Não está no meu controle isso. Mas a gente tenta ter esse cuidado. E eu acho que é muito ruim a pessoa sair de manhã, de madrugada, e chegar lá e falar que está negativado. Você não pode comprar se está negativado. Então, isso é uma prática que nós já adotamos há alguns anos, de fazer essa análise para me poder avisar, olha, não está negativado, ou você tenta, né, sanar essa dívida, ou levar uma outra pessoa, para ele não ter essa notícia lá na hora do lançamento. Então a gente faz de forma prévia. E também pode maquiar um número, né? Talvez você tenha uma expectativa de venda ali no lançamento maior do que eu particularmente gosto de fazer pelo menos uma análise, sabe? Mesmo quando a empresa não exige, a loteadora fala que não quer, eu gosto, porque assim, meu trabalho não termina ali no lançamento, né? Eu sempre estou, até porque a gente tem um índice de satisfação, vou chamar assim, muito grande. A gente tem pouquíssimas empresas no nosso mailing que lançou com a gente e depois não lançou mais. É um número que eu gosto muito de falar. Todo mundo que lançou com a gente lá atrás continua, sabe? Eu tenho pouquíssimas situações que uma empresa lançou e depois veio lançar com a outra empresa, graças a Deus. E quando a gente vai visitar, é importante essa saúde da carteira, então eu gosto muito de analisar. Mas voltando aí à pergunta da Sheila, a gente já fez muita coisa diferente, porque a gente lança muito interior. E eu falo que se lançar loteamento fosse uma regra, né, tivesse um copia e cola, eu tinha escrevido um livro e estava lá em casa só recebendo royalties, né? Não tem jeito, a gente se depara com muita situação atípica, com muita coisa adversa, então cada lançamento é diferente, interior é diferente, então a gente tem cases assim, tem um que eu vou contar também, aproveitando aí a pergunta, nós chegamos na cidade e não tinha demanda, não existia demanda, a demanda era mínima de intenção de compra. Aí o loteador precisava vender, o empreendimento estava pronto. Eu lembro que ele falou: se você vender 50 lotes, nossa, nós vamos fazer uma festa, fazer uma estátua sua aqui, porque a gente precisa muito vender, está aqui há muito tempo. Tal. E a gente fez uma campanha e vendemos 300 lotes na praça da cidade. Na praça. Nós fizemos o lançamento na praça, pedi autorização à prefeitura, foi muito legal. Mas porque a gente criou uma situação de desejo e principalmente, qual foi o principal gatilho desse lançamento? Oportunidade, né? Quando a gente não quer, a gente não está tão atraído por comprar algo, seja qualquer produto, eu gosto muito do exemplo do supermercado. Você chega lá, um desodorante custa 10, leve 2 por 18, você só precisa de um.
Mas você leva 2, cara. É impressionante como que a gente leva 2 e joga outro Demais. fora. Não, tem que jogar fora, não pode não, nossa senhora. Às vezes você não usa. Você fala assim, às vezes você não usa, mas você Sim. leva porque é ser atraído por uma campanha de oportunidade. Sim. É nítido. E lá a gente criou uma campanha de oportunidade, né? Uma condição muito flexível e até quem não queria comprou pela oportunidade. Então assim, a gente sempre busca qual que é o gatilho que precisa usar ali, qual que é o principal ponto de atratividade daquele empreendimento, e com isso a gente vai rompendo aí produtos que ninguém acredita e que a gente acredita e acaba gerando bons resultados. Aí você tocou num ponto que eu acho que é a mãe das vendas, né? Você atrair desejo. Independente do produto, do mercado, do nicho, quando você atrai o desejo, a aderência ela é muito, muito maior. Pessoal, aproveitando esse gancho aí que vocês estão falando sobre análise de crédito, eu queria te fazer uma pergunta, Algnei. Por que necessita fazer análise de crédito para a compra do lote, sendo que o próprio lote é a garantia do negócio? Ô, Bruno, eu passei anos fazendo essa mesma pergunta aí pro loteador, tentando entender. Eu acho que o Marcelo vai responder melhor do que eu, mas eu vou dar a minha opinião, né, Marcelo? Eu também fazia essa pergunta. Você tem um lote como garantia, por que análise de crédito? No meu entendimento comercial, Marcelo, você me ajuda, o trâmite, primeiro é por uma questão de segurança, é de entender o comportamento do cliente, né, em relação aos seus pagamentos, né? Então, um cliente que tem um score ruim, deixar de pagar suas parcelas, manter elas em atraso, às vezes nem chega no distrato, mas fica uma carteira ruim, né? Você não recebe um mês, não recebe o outro. Esse é o primeiro. O segundo é, se for para o extremo de chegar a um distrato, isso gera custo, gera retrabalho, gera custo. De um tempo para cá, acho que a partir do ano passado, né, com o provimento aí do cartório, ficou até mais complicado por causa do compliance, né, Marcelo? Então, tem todas umas questões jurídicas que geram um retrabalho muito grande para o loteador. Para nós, do comercial, que não gera tanto transtorno, e para a gente é bom, que se o lote voltar, a gente vende. Mas internamente tem algumas questões jurídicas que realmente transtornam o processo. Eu até vou pedir o Marcelo para nos ajudar com essa questão aí. Entende muito de carteira. Na verdade, Bruno, a análise ela é fundamental para você poder manter uma carteira saudável, né? O loteador ali, ele é autorizado a vender o lote a partir do momento do registro do loteamento, né? Que é a grande, vou colocar 90% dos loteadores trabalham dessa forma. Então ele conta com aquela carteira para ele poder executar as obras, né? Para ele poder parte dessa carteira para executar a obra, porque a carteira não consegue fazer a totalidade das obras, né? Então você tem um descasamento menor com a saúde da carteira em dia. E além disso, depois, e isso foi até um ponto muito interessante, Ognei, que foi alterado na Lei 6766, que quando o cliente deseja rescindir o contrato durante o prazo de execução de obras, você tem o direito de pagar ele apenas após a conclusão da obra. Exatamente, porque isso estava tendo um impacto gigantesco e que culmina com morosidade na entrega de obras, né, de conclusão delas. Agora, depois que as obras estão prontas, isso tem um impacto muito grande também. Hoje em dia, a gente tem, primeiro, uma morosidade do judiciário muito grande, né, com relação a julgamento de ações, nesse caso, por exemplo, de rescisão ou mesmo de cobrança, né, dessa parcela inadimplida. E além disso, você tem um agravante muito grande que você está falando de um imóvel que pode ser ocupado depois de você ter a conclusão das obras, né? Então aí você, além de uma inadimplência, você tem um problema jurídico possessório, que aí você vai ter que retomar a posse do imóvel que foi transferido para a pessoa. Então você tem diversos empecilhos que prejudicam muito e oneram muito o loteador que está ali na ponta, dependendo dessa carteira para poder realizar e consumar o projeto que foi desenvolvido e concebido ali há muitos anos. Ô Marcelo, de forma muito resumida, tá? Eu estou colocando aqui que eu acho que não é o foco. Né? Aqui a gente está muito focado na parte comercial. E se eu começar a falar disso aqui, nós vamos desentender. Vamos. Agora me surgiu uma dúvida aqui que eu gostaria de perguntar para o doutor Marcelo. Claro. Marcelo, no caso de inadimplência, se o cliente ele já tiver construído ali a sua casa, ele perde tudo que ele já pagou? Ou como é que seria essa retomada? Você consegue nos explicar?
Essa é longa, hein? Vamos até meia-noite com essa edição. Não, mas eu acho assim, de uma forma bem objetiva, sem levar em consideração a questão das benfeitorias que foram edificadas no lote, né, com a questão mais técnica. Hoje em dia a gente tem um entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, se a rescisão for motivada por parte do cliente, que no caso é inadimplente, né? Adimplente. Ali dentro dos valores que ele pagou, vai ser retido o percentual que ele pagou para o corretor que realizou essa venda, que hoje em dia já é autorizado que pague direto o corretor, né? Vai ser abatido desse cliente o percentual da multa contratual no contrato firmado, desde que essa multa seja embasada dentro dos percentuais admitidos pelo Tribunal de Justiça, tá? E você vai devolver o valor remanescente, descontando dele também fruição, né, que foi um grande avanço que a gente teve dentro da legislação, né, de até 0,75% do valor ao mês, né, vai abater dele valor de IPTU, né, que eventualmente vem aberto, ou se ele tiver pago, ele não tem o direito de reembolso, eventuais taxas de condomínio, se for um empreendimento fechado, se for para uma associação, ou, né, se permitir ali cobranças diversas, e esse valor você vai devolver para ele devidamente corrigido. Então, assim, a vida do loteador, ela é muito, vamos dizer assim, muito suada e sofrida com relação a isso. Então, por isso que eu sempre defendo, né, que uma carteira saudável, uma venda saudável, mesmo que a velocidade de venda ela seja não tão agradável ou não seja de uma forma tão rápida, mas que a carteira saudável ela vale mais para o loteador, tá? Do que uma carteira que você tem uma série de inadimplências ou problemas diversos que são oriundos ali daquela venda que foi feita, eu falo assim, de uma forma não tão criteriosa. Então, assim, esse é um ponto que eu sempre defendo. É claro que é totalmente antagônico e vai de forma diversa do posicionamento comercial, mas eu entendo mais o comercial também que tem que vender, a coisa tem que acontecer. Mas às vezes não. Eu acredito que dá para fazer as duas coisas. Exatamente. Andando com isso junto, é a saúde financeira da carteira, que na ponta vai refletir muito. Velocidade de impressão das obras, recebimento dessas obras, quando a pessoa vai começar a construir. Então, acho que isso anda muito junto, sabe, Bruno? Vender bem, né? Eu defendo muito vender bem. A vender rápido é bom. Claro. Sim, mas precisa vender rápido e com critério. As duas coisas, né? É isso aí. E isso é o grande desafio, né, Guinei? É o desafio. Eu falo assim, o grande desafio é esse, você ter ali um nível de... Porque isso também, Bruno, sabe onde isso vai refletir? Eu não sei se você pensa nisso. No nível de construção. Se você vende para uma pessoa dentro daquela expectativa dela, que ela compra o lote, que cabe no bolso dela, ela vai fazer uma edificação coerente com aquele lote que ela comprou em determinado bairro. Se você tem uma morosidade, uma dificuldade até para poder pagar o lote, uma pessoa séria, né? Uma pessoa séria, que não vai deixar de pagar um lote para poder construir. Ela vai continuar pagando o lote, então o padrão construtivo dela ali pode ser até menor, né? Aí ela deixa de pagar a lote, aí vira o imbróglio jurídico vai só aumentando. Acho que é muito importante isso. Por isso que o regramento, a associação, padrão construtivo, agrega muito valor para o loteamento como um todo. Guinei, eu queria te fazer uma pergunta. Eu trabalho hoje com diversas empresas que fazem o mesmo trabalho da Insight, que é de coordenação de vendas, só que eu percebo que a Insight ela tem uma cultura de lançar no formato represamento. Todos os empreendimentos da Insight são lançados nesse formato de represamento, e você acha justo com o cliente ele se submeter, às vezes, a pegar uma fila para comprar o seu lote ali, ou ficar esperando ali até o dia do lançamento? Porque assim, a gente como corretor, a gente quer mostrar o lote, o cliente quer comprar, quer dar um sinal, garantir o lote, assinar o contrato e venda feita. O que você tem para me dizer a respeito desse represamento, Guinei? Vamos lá, o represamento é um assunto polêmico, né? Primeiro, a gente não só trabalha com represamento. Hoje, eu posso afirmar que metade dos empreendimentos que a gente lança no ano não são represamento. Represamento é uma dinâmica de vendas e que funciona. Funciona bem para o corretor, funciona bem para o loteador e funciona para o cliente, porque um ponto importante para o cliente, além da compra, é a valorização do imóvel, né? E o imóvel só valoriza quando vende. Produto nenhum imobiliário inerte valoriza.
Então, isso o produto, quando você tem um volume de vendas que o mercado reconhece como sucesso, eu brinco que as pessoas gostam de comprar sucesso em qualquer tipo de produto. Então, um lançamento que não performou, vocês podem observar que vai ficar anos ali para vender e nem vai valorizar. Então, o represamento é bom para as três. Então, a gente não faz só represamento, tem um produto agora que é muito legal, nós lançamos uma cidade que chama Florestal, tá aqui próximo a Pará de Minas, foi uma dinâmica diferente, não foi represamento, e nós vendemos o produto todo em menos de um mês. Então, um resultado excelente, quase 100 unidades vendidas em um mês, de um produto de segunda moradia, né, que não foi represamento. Os represamentos, normalmente, a gente faz quando preciso atrair a demanda, né, quando eu preciso gerar mais urgência, enfim, quando eu preciso desses gatilhos para otimizar o resultado da venda. Então, se aplica em alguns produtos. E ali o lançamento é a pontinha do iceberg, né? Antes disso tem toda uma estratégia, todo um planejamento de comunicação. Então, a definição da dinâmica de venda, ela é realizada lá atrás, quando se começa o estudo de viabilidade comercial. Então, é assim que se aplica. E a segunda pergunta sobre, né, se é confortável, não vou usar a palavra justo, se é confortável, né? O primeiro projeto que eu lancei no Vetor Norte, em 2020, a imobiliária chegou para uma reunião e falou, não vai funcionar, isso não funciona, isso funciona para padrão econômico. Eu até gosto muito de falar isso, porque isso não tem nada a ver com condição social, né? Tem a ver com desejo. Nós fizemos alguns projetos que eu gosto muito de citar. Esse de Lagoa Santa, o primeiro cliente que foi para a fila às 2 da manhã, comprou 8 unidades, em total de R$1.800.000. Nossa. Dormiu na fila para comprar R$1.800.000. Né? É isso, impressionante. Impressionante. Então, não tem nada a ver com situação financeira, tem a ver com desejo, que a Sheila falou. Então, o nosso papel no processo, né, é otimizar. Eu falo que nós somos a centelha, o desejo já existe. Eu não consigo fazer uma pessoa se apaixonar por um produto. Eu consigo mostrar para ela que a paixão dela é verídica. É isso que a gente faz, nós somos só a centelha. A gente só mostra os benefícios. E eu gosto, e a gente tenta criar projetos confortáveis para todo mundo. Né? O represamento para o corretor, e o corretor é o personagem que talvez menos se identifica com o represamento, por essa questão de ter que esperar, de o cliente esfriar às vezes, mas é o que otimiza mais o resultado. Eu sou corretor, né, com muito orgulho, eu sou corretor, estou gestor aí da Insight, mas eu sou corretor, e o que mais atrapalha, acho que o mais sofrido do nosso dia a dia é aquela questão do cliente querer, mas ficar fingindo que não quer. O cara gostou do lote, ele tá dentro das condições, tá dentro da expectativa, tudo que ele quer, mas só que lá tem 1 milhão de lotes, ele tem um tempo que ele quiser para escolher. Ele vai fazer você ir no loteamento de domingo, ele vai fazer você voltar lá no outro domingo com a tia, no outro domingo com um colega de trabalho, ele vai pensar, porque eu não tenho nada que acelere a decisão dele. Então, quando a gente cria uma dinâmica, igual ao represamento, né, que tem a função de acelerar o processo de decisão do cliente, eu estou ajudando até o próprio cliente, que às vezes fica naquela indecisão e num desses momentos ele perde o imóvel porque ele ficou esperando a opinião de diversas pessoas. Então, o que o represamento faz? Acelera. O dia de você comprar é hoje. Então, se você tem um desejo muito grande, você vai para a fila de madrugada. Se seu desejo é menor, você vai de manhã. Não é o formato que faz o cliente para a fila, é o desejo dele. Né? Se ele tem um desejo médio, ele vai chegar lá 8 e se sobrar, sobrou. Né? Demais. Então, assim, o processo em si, a essência do processo de represamento é otimizar, é acelerar. Eu falo que nós, enquanto corretores, a gente não convence ninguém. Né? A gente não, no sentido de, antigamente o corretor tinha uma fama de vender gato por lebre, de empurrar as coisas no cliente. Não é o nosso papel. Né? O nosso papel é mostrar como que aquele produto vai resolver o problema que ele tem, vai trazer uma solução para a situação que ele quer, que vai realizar a necessidade dele. Esse é o nosso papel. Só que às vezes o cliente, quando não tem um fator externo para acelerar essa decisão, ele vai empurrando com a barriga, literalmente, né? Então, eu acho que o processo é muito bom. Eu, enquanto corretor, eu prefiro trabalhar um processo de represamento do que eu ficar com um cliente 6 meses na minha carteira, me ligando domingo de manhã, vamos lá hoje de novo, que agora tem um colega meu que entrou na empresa que vai me dar uma opinião. Vamos lá amanhã de novo e o produto está ali à mercê, à disposição para ele comprar a qualquer momento. Então, a gente só acelera o processo. Não, bacana. Eu concordo com esse processo de represamento. Eu queria até te fazer uma outra pergunta. Sim. O que eu vejo é o seguinte, tem esse processo de represamento, a pessoa ela vai até o
o lote com o seu corretor, ela escolhe, ela faz o cadastro. Só que eu percebo que tem algumas empresas que no dia do evento de lançamento, o cliente ele tem que ir por ordem de chegada. No caso, se o cliente ele fizesse o cadastro estivesse completo, ele ganhasse uma senha, no caso, não seria mais justo para o cliente ou essa estratégia, no caso, não funcionaria no caso do represamento? Necessariamente o cliente ele tem que ir no dia do lançamento. Qual que é a sua visão sobre isso? Funciona muito bem. É o que eu falei agora há pouco. Não existe um recorta-cola, né? Cada produto ele requer uma estratégia, uma dinâmica diferente. Nós já fizemos várias vezes assim. Vou contar um case recente do final do ano, um produto em Nova Lima, de altíssimo padrão, né, e que, conforme o cliente ia fazendo o cadastro, ele recebia uma senha. No dia do lançamento, ele chegou, ele começou, foi atendido, né, em ordem de senha. Ainda assim, nós tivemos 50 clientes que chegaram e não conseguiram comprar, porque o empreendimento foi todo vendido até às 9 da manhã do sábado. Foi surreal. Foi um processo muito... A gente sabe muito bem. Uns 3 nossos ficaram lá. Ficaram, pois é. Então, assim, aí, Bruno, a gente, é como eu falei, essa decisão é tomada lá atrás. Aí eu vou assim, eu falei que abri a caixa preta, né? Então eu tenho que, alguma coisa de informação que é escondidinha, eu tenho que trazer hoje. Então, por exemplo, como que a gente define essa dinâmica, se por ordem de chegada ou por ordem de cadastro? A questão da justiça que vocês falaram. Aí tem o justo com o cliente, o justo com o corretor, o justo com uma série de fatores. Às vezes você chega num lançamento que alguma imobiliária, acontece muito, tá? A imobiliária às vezes levou o projeto para o loteador, a imobiliária de cidade já conhece aquele processo, ela já está ali 1 mês trabalhando aquele processo antes. Se eu criar uma dinâmica que a ordem de atendimento é senha, todos os clientes dessa imobiliária vão chegar na frente e comprar na frente de todo mundo ela vai ser privilegiada em relação à imobiliária que chegou no processo no dia do meeting, que recebeu a informação ali de forma, né, dinâmica, de forma democrática, né? Então o ideal é que dos processos de venda, as imobiliárias comecem a trabalhar junto. Recebam a informação ao mesmo tempo, né, comecem a prospecção ao mesmo tempo. Então, tem processos, como esse último processo nosso, tinha imobiliário que já estava ali antes do meeting, 2 meses antes, e teve imobiliário que chegou no dia do meeting. Se eu faço um sistema de atendimento por senha, as imobiliárias que chegaram depois iam ficar extremamente prejudicadas. Então, assim, tem fatores que a gente precisa analisar e pesar conforme o nosso senso de justiça, né? Nem sempre a gente acerta na dinâmica, mas a gente tenta ser o mais democrático possível. Para o cliente, ambas as dinâmicas funcionam. Fizemos muito com senha e deu muito certo, né? Fizemos muito com ordem de chegada, deu muito certo. Fizemos muito com produtos de altíssimo padrão com ordem de chegada e deu certo. Tentamos copiar um processo aí muito usado em São Paulo de sorteio, não sei se vocês já viram, e deu errado. Então, porque o cliente chegava, todos os clientes lá, e você ia sorteando quem você ia atendendo primeiro. O cliente ficou diferente, né? Um processo muito utilizado nos empreendimentos de alto padrão de São Paulo, Alphaville, muito utilizada essa dinâmica lá. A gente tentou fazer e não funcionou. Então tem que levar em consideração a cultura, né, o perfil do cliente, a estrutura do lançamento, enfim, é muita coisa que a gente leva em consideração. Como eu falei, o lançamento ali é a pontinha do iceberg, tem muita coisa por trás. Agora, esse lançamento do Novo Jardim foi um sucesso, né, Alguinei? Superou as expectativas, né? Estava previsto o lançamento para o sábado, que ia abrir para o público. Tivemos uma rodada para investidor na sexta-feira e vendeu 100% do empreendimento. Conta pra gente aí como é que foi esse lançamento, qual que foi a estratégia que vocês utilizaram para ser um sucesso, porque realmente parou o mercado aqui do Vetor Norte. É o bairro Novo Jardim Vespasiano, né? Para quem não conheceu o bairro, não teve oportunidade, em Vespasiano, Vetor Norte, de Belo Horizonte, engloba aí as cidades da região do Vetor Norte, né? Foi um lançamento muito bacana, assim, resultados muito expressivos, né? O mercado realmente assustou o mercado, né? Acho que é a primeira vez na região que um lançamento é 100% vendido no pré-lançamento. Não precisou ter o lançamento, né? Então, assim, primeira coisa é alinhamento de expectativa. Quando a gente entra num projeto,
você precisa entender qual que é a expectativa do loteador. Como o Marcelo falou, tem uma série de fatores que a loteadora leva em consideração, fluxo de caixa, obra, enfim, são vários fatores. Então a gente entende isso com o loteador. Vou só dar um passo atrás, que nós fizemos não é a primeira vez, a gente já fez alguns projetos assim. Nós fizemos um no interior, na cidade próxima a São João del Rei, que nós vendemos 85% do empreendimento também para investidor, porque no alinhamento de expectativa, o investidor precisava de fazer um fluxo de caixa num prazo mais curto, questão de obra. Então, isso foi alinhado e a estratégia foi desenhada para isso. Nesse momento também, a gente precisava de um volume de vendas num plano curto para atender essa expectativa e nós criamos toda a estratégia buscando, o foco era o plano curto. Então, como que você faz isso? Você mexe ali nas condições, plano longo, nas taxas e na escassez, né? A escassez é um ponto assim, crucial para você trazer o cliente no momento em que você está com taxas de juros alta, que ao mesmo tempo você tem muitos produtos financeiros rentáveis. Hoje, qualquer investimento que você fizer, você tem uma rentabilidade muito alta. Você fazer o cliente tirar o dinheiro desse investimento para comprar um lote, ele tem que ter muita certeza que aquilo ali vai valer a pena, que vai valorizar. Então, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma é pela oportunidade, ele entender que o dinheiro dele vai render mais, e outra é pela escassez. Irmão, se não for assim, você fica sem, né? E foi isso que a gente fez, traçamos uma estratégia para focar as vendas no plano curto. E você falou qual que é o segredo, assim, cara, assim, sem objetivo que não é bajular ninguém, mas quem faz essa engrenagem girar é o corretor. Se o corretor comprar a ideia, se o corretor entender que o negócio é bom, nada segura e ele vai vender, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente conseguiu vender esse produto. A primeira venda que a gente fez lá atrás, que também foi um processo bem inovador, nós fizemos um meet online, né, pelo YouTube. Então, assim, estamos nos adaptando aí aos novos tempos. Nós entendemos que o nosso cliente de hoje não é o nosso cliente do ano que vem, né, que o perfil de consumo do cliente de loteamento está mudando e nós estamos nos adequando a esse perfil de consumo. Então, nós fizemos um meeting pelo YouTube, o corretor comprou a ideia, gostou do produto, o produto ficou muito bem embalado, a localização do empreendimento foi o primeiro ponto positivo, era a localização. O fato de ficar muito tempo, a cidade está represando há muito tempo, porque não tinha empreendimento lá lançado. Uma demanda reprimida muito grande. Exatamente, estava gerando uma demanda reprimida ao longo desses anos, e a gente tinha uma quantidade e um nível de corretor muito bom no processo. Tinha muito corretor, né? Tinha meio lote para cada corretor vender. Na conta era essa. Então virou que uma corrida, né? Uma corrida aí para quem conseguisse chegar com o cliente e fazer esse resultado. De todos os lançamentos que nós fizemos, e a gente está falando aqui de mais de 100 lançamentos, né? De todos os lançamentos, os que melhor performaram foram os que tiveram melhor engajamento do corretor. Já tive produto sensacional, produto muito bom, bem embalado, oferta ajustada, e o corretor não comprou ideia, a gente teve dificuldade, gastei muito mais energia do que quando um produto que você consegue engajar o corretor e a galera fala assim, pô, isso aqui é bom, vai vender, vamos todo mundo. Porque assim, é muito óbvio, né? Aí é muita gente anunciando, é muita gente pondo o produto no mercado, é muita gente falando sobre aquilo, o cliente fala, pera, tem um negócio aqui. Né? Sim. Então, assim, de todas as estratégias que existem, mais uma da caixa preta aí, essa aqui. De todas as estratégias que existem, de longe, o engajamento é o que nos traz mais resultado. Agora, e o legal, Elguinei, que na mesma época desse lançamento, também tinha outros lançamentos aqui no Vetor Norte. Mas eu percebi que você conseguiu trazer os melhores corretores para trabalhar o seu produto. Nossa, realmente nós conseguimos montar um time ali de peso. Cara, qual que é a estratégia? Conta pra gente aí, porque eu acredito que também deva ter, né, pessoas aqui, coordenadores, que queiram entender também como é que você conseguiu fazer isso. Cara, o produto em si estava muito bem posicionado. Então, o corretor entendeu que era uma oportunidade de ir para o mercado e efetivar a venda, né? Então, esse é o primeiro ponto. É um produto. Porque por mais que você tenha, e a gente conversa muito bem com o corretor, muito, né? É de corretor para corretor, né? Uhum. Eu entendo, cara, eu já lancei muito como corretor, já fui para muitos lançamentos, trabalhar, já dormi em fila, já fiz isso tudo. Então, a gente sabe, a gente entende ali o processo, a gente tenta amenizar isso, né, da melhor forma. Eu falo que
a gente tem uma conversa muito legal com o corretor, muito de igual para igual. Então, isso é um ponto positivo. Mas isso não faz o corretor ir para um processo que ele não acredita. O cara é meu amigo, eu tenho um monte de amigo meu que é corretor e fala assim, irmão, nesse eu não vou não. Não vai, cara, não adianta. Então, assim, o produto tem que ser atrativo, tem que ser vendável, tem que ser um bom produto. Tem que entender que o nosso fruto, o nosso resultado é venda. Não existe nenhum corretor no mercado que ganha por prospecção. Você ganha por prospecção? Não. Ninguém ganha por prospecção. Quem dera. Se eu fizer 100 CADs, eu vou ganhar alguma coisa? Nada. A gente ganha venda, né? Então o corretor só vai onde ele entende que vai ser um produto vendável, né? A gente volta lá atrás, para a parte mais profunda do iceberg aí, de um bom planejamento, de uma oferta bem elaborada. As pessoas às vezes confundem muito oferta com preço, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Então, você precisa ajustar a oferta, né? Condizente ali com o público, você já entendeu quem é que vai comprar. Então, uma oferta ajustada, um produto bem embalado e uma equipe engajada, acabou, tudo se vende. Bacana. E qual que vai ser o próximo lançamento da Insight em Vespasiano? E sai ainda esse ano, Elguinei? Ah, essa aí eu não posso responder, essa você sabia. Mas você não falou que ia abrir a caixa preta pra gente? Falou que ia abrir a caixa preta. Essa aí você tá abrir o caixotão. Mas vamos lá, nós, inclusive, uma oportunidade para falar em primeira mão, que a gente ainda não comunicou isso, né? Que a gente abriu uma unidade no Vetor Norte agora. Olha só. Então a gente está já com o nosso escritório lá em Lagoa Santa para atender o Vetor Norte, porque a demanda de produto que entrou aí para o nosso meio é muito grande. Então a gente tem 4 ou 5 produtos em Lagoa Santa. E até abrir um parêntese, a gente chega num empreendimento muito tempo antes de lançar. Às vezes a gente vai lançar um projeto, chegou, não. Ali, o Novo Jardim, por exemplo, que realmente foi assim, um case de muito sucesso. Eu falo que eu não conheço nenhum case parecido com o Novo Jardim, né? E 10 anos de mercado, de 100% vendido no pré-lançamento, eu não conhecia. Mas a gente está lá há 2 anos. O meu contrato está assinado de 2023. Nossa. Então é um produto que você vem estudando, entendendo, né, ajustando ao longo do tempo. Todo projeto que nós entramos lá atrás, a gente performa muito bem lá na frente. Acho que isso é um ponto muito importante. Então a gente tem projeto em Lagoa Santa para 2027, né? 2028, né, talvez. Então, a esperança aí, Bruno. Então, a gente tem projetos para daqui a muito tempo, que ainda está entrando para aprovação. Tem projetos que a gente está aprovando master plan, né, Marcelo? Então, tem coisas que estão começando a acontecer que vai chegar para o mercado daqui 2, 3 anos. Então, a gente tem muita coisa lá. Aí a gente trouxe a unidade para Lagoa Santa, para atender esse Vetor Norte. Então, a gente vai ter uma unidade lá com um gerente específico para cuidar. E Vespasiano, a gente está lá internamente brincando que a gente tem um circuito Vespasiano agora. Então, a gente tem alguns projetos. Então, eu tenho um projeto aprovado, que está pronto para lançar, com campanha de marketing pronta. A gente está aguardando decisões de órgãos públicos. Está registrado, tá? Não é nem cartório, já está registrado, mas a gente está aguardando uma decisão que inclusive é do Rodoanel, né? Só para a gente estar 100% apto. Aptos estamos, né? Confortáveis para lançar. A gente tem outro projeto do Vespasiano que sai no final do ano, a gente tem um que começou a aprovar agora. Então a gente está brincando que a gente tem um circuito Vespasiano para fazer. Perfeito. E Lagoa Santa também, alguns projetos grandes, né? Muito grandes, lá em Lagoa Santa, que alguns em desenvolvimento, outros já saindo de cartório. Então a gente tem alguns produtos ali na região. Vão passar muito tempo junto lá. Olha só, pessoal, você que não comprou seu lote no Novo Jardim, vai ter novidade. Lembra de mim, hein, para comprar o seu lote lá. Já tá fazendo merchan. E você falou, né, que um ponto muito... Na verdade, eu queria colocar 2 pontos aqui desse bloco aqui, ficou sensacional. Mas são 2 pontos muito importantes, insight, né, como sua empresa chama. Você disse, por exemplo, né, eu já disse que eu sou especialista em marketing imobiliário e nós temos hoje uma virada muito grande, né, das vendas e os anúncios através do digital. Sim. E é normal, eu acho que tem muito tempo que é feito o meeting, normalmente 30 dias antes do lançamento, né, ou algumas semanas, talvez umas 3 até o dia do lançamento. E o marketing digital, ele precisa de mais tempo para maturar
o anúncio. Sim. Então, às vezes, nós, imobiliárias que a gente atua no digital, a gente fica igual, né, atrás de vocês, uma microinformação, uma localização, não é nem para sair na frente, né, da nossa concorrência. É porque quando você vai fazer um tráfego pago, você precisa de um tempo de maturação da sua campanha. Então, primeiro você faz uma campanha aberta, uma campanha de está vindo aí, e aí o próprio algoritmo, né, do tráfego pago, ele vai entendendo esse público. E só depois de um mês que realmente a gente faz uma campanha a gente fala que é uma campanha de conversão, né? Uhum. Uma campanha que vai gerar o lead. Se você coloca essa campanha de gerar o lead em 30 dias, o lead ele sai muito desqualificado e muito caro para o corretor. Sim. Então atrapalha todas as imobiliárias. A imobiliária, inclusive, que aporta mais dinheiro, ela faz com que esse tráfego pago se torne um leilão. Então, o leilão fica caro, o tráfego pago é caro, e às vezes, muitas das vezes, né, a falta do sucesso em alguns lançamentos é justamente porque o lead é muito caro para quem faz tráfego pago. Então, você gera pouco lead, até mesmo por conta do aporte de verba. Sim. Quando a gente fala de lançamento imobiliário, a gente fala também de um ponto, né, atrás aqui das imobiliárias, é que a imobiliária, o corretor, ele investe muito tempo e dinheiro sem a garantia de que vai vender. Zero garantia. Sim. Porque além do tempo, né, do cliente ali às vezes desistir, pode chegar no dia e não ter o lote, pode acontecer como o Novo Jardim aconteceu, né, de ter vendido todos os lotes antes mesmo do lançamento, que é o nosso maior público, né. A Bemarques mesmo ficou com mais de 50 clientes com cadastro aprovado, eu quero comprar, e não comprou. Que isso. E olha que a gente vendeu, acho que 20 e poucos, né, no plano investidor, 20 ou 20 e poucos. Então, assim, é um número muito grande, expressivo de gente que fica. E aí o corretor, ele gasta muito sem a garantia de venda. E quando a gente fala no digital, ele gasta muito mais Sim. se a gente não fazer uma campanha otimizada. Então, talvez até um insight para vocês, incorporadores, loteadoras, para você, Agnei, que é importante nós imobiliárias, todas as imobiliárias, receber algumas pré-informações antes do próprio meeting, para a gente já poder trabalhar no produto. Então, talvez esse tempo, quando for um represamento, ele tem que ser um pouco mais longo, para a gente conseguir trabalhar com mais efetividade. Eu tenho certeza que se vocês atentarem a esse ponto, vai ter muito mais sucesso em qualquer tipo de lançamento. Seja lançamento para público direto, investidor, é uma questão mesmo de algoritmo, sabe? E um outro ponto também, um outro ponto de vista que eu achei sensacional que você falou, eu não tinha esse ponto de vista, sinceramente. Eu achava que o represamento, né, na minha opinião como corretora, né, e dona de imobiliária, ok, eu entendo a escassez, mas essa escassez, eu acredito que numa boa campanha, ela já é suprida, mas eu não vi uma vantagem real do cliente passar por esse processo de represamento. Eu via que era mais um processo, como a gente trabalha com isso, que era bom para o corretor, porque vira um foco, né? O corretor, se ele não tem um lançamento, principalmente o corretor de loteamento, se ele não tem um lançamento em vista, ele fica um pouco perdido, ele tem mais tempo, né? Aí ele fica um pouco mais em casa. Quando ele tem um lançamento, ele tá lá todo dia no plantão. Ele tá todo dia prospectando, ele tá todo dia ligando. Então vira um foco, vira um objetivo. E a imobiliária também. A imobiliária, ela bota ali um objetivo e a panela de pressão. Mas um ponto super importante que eu quero deixar aqui, inclusive enfatizado, é justamente isso que você disse. É ótimo para o cliente, porque o represamento, ele trata essa escassez, essa emergência tão grande, principalmente quando o produto é bom também, né? Que se ele é vendido rápido, a valorização é imediata. Assim como aconteceu no Novo Jardim, né, Bruno? Sim. Vocês fizeram o lançamento do investidor, né? E do plano investidor, todos os lotes foram vendidos. No sábado, a gente já tinha repasse, com 30 mil de ágio. Que isso. Teve no dia. Impressionante. No dia. No outro dia. Impressionante. Marcelo, 30 mil de ágio. Porque ficou gente na fila para poder comprar o plano investidor. Então já teve um ágio no outro dia. E aí ele tá falando no mesmo dia. Então, realmente, é uma garantia muito maior, né?
Eu não pensava nesse ponto de vista. Foi um ponto de vista muito legal. E é bacana a gente garantia de comentar sobre valorização. isso, Sheila, porque tem cliente que não acredita. Não acredita. Não acredita. Não acredita. Teve- A imobiliária, vou te falar, a imobiliária, ela realmente é um trabalho muito, muito moroso para imobiliária. Porque você vende um produto que é loteamento, você já não tem como você mostrar para a pessoa como que é, né? Com a tecnologia que vem aí, obviamente, óculos de realidade 3D, e, enfim, isso está sendo mais acessível, isso vai mudar. Mas você mostra um produto que ainda não existe. É uma rua de terra aberta, né? Uma rua, às vezes, inacessível, porque muitas loteadoras, inclusive, vocês já fizeram um lançamento assim, né? Que nem as ruas estavam abertas totalmente. Acho que foi o pessoal da Via Norte também, lançou Raízes, não tinha nem todas as ruas Tem alguns abertas. empreendedores que têm a cultura de lançar sem rua aberta, pô. Só na maquete. Uhum. Só na Sem rua maquete, aberta. exatamente. Só com masterplan, às vezes não tem nem maquete. Então já é muito difícil. Aí você pega o cliente, tem essa questão da análise de crédito, tem essa questão toda desse processo, né? E aí você vê realmente que, mesmo quem não acredita, quando acontece, né, Bruno? Sim. Fica assim. É de realmente surreal esse processo. Então, represamento eu acho sim que funciona. Eu acho que realmente depende muito do produto que ele deve ser usado, mas eu colocaria esses 2 pontos. Acho que o tempo do meeting e também a questão do lançamento em si. Eu entendi que cada produto tem uma questão de uma fila ali, mas se essa fila for um pouco mais digital, eu acho que fica um pouco mais bacana, até mesmo para poder administrar, assim, sabe? O tempo eu concordo plenamente, sabe? Alguns pontos aí que eu trouxe muito a experiência de imobiliária pro lançamento, né? Alguns pontos que a gente sentiu na pele e falou assim, isso aqui precisa mudar. Um é a questão de foco, que eu nem citei, você citou assim de forma muito assertiva. A gente, enquanto até gestor de imobiliário, sabe como é difícil manter um corretor no processo, né? Foco é igual nutricionista com salada, né? A gente vai lá e fala, a gente sabe que é bom, mas, velho, não come, não adianta. Né? Sabe que é igual foco, todo mundo fala em foco, mas não tem, cara. Então tem coisa que meio que tem que ser imposta, né? Igual alimentação, chega lá em casa, tá lá, tem que comer, Com só certeza. tem aquilo. Então é forçado. O foco também, quando você coloca um processo, contra o tempo, você cria esse foco no corretor. Você faz com que ele tenha. Então, esse é um ponto muito legal que a gente se identifica e acabou trazendo. A questão do prazo, eu não só concordo, como esse ano a gente mudou um pouco a estratégia. A gente chegava num processo e realmente todas as informações eram a partir do meeting e não tinha nada antes e às vezes nem localização. Isso prejudica o processo, não prejudica o corretor, prejudica o processo, porque o nosso objetivo é igual o do corretor, é vender. É o resultado, o nosso cartão de visita é o nosso resultado. Então a gente precisa entregar bons resultados. Então a gente já entendeu isso, muito em função do digital. O digital tem cada vez mais alcançado as pequenas comunidades. Então eu lembro que em 2023 eu fiz um lançamento numa cidade pequena de 30 mil habitantes, a gente não teve nenhum cliente oriundo de lead, de digital, nenhum. Eu acho que às vezes ele até via uma campanha rodando, mas ele ia lá na praça, na tenda e comprava, porque ainda não existia essa confiança. Eu estou falando de 10 anos, não, gente, estou falando de 2023. É verdade. Agora, em 2025, nós lançamos agora uma cidade menor de 15 mil habitantes. Não dá nem isso, uns 12 a 15 mil habitantes. Vou até citar aqui Garatinga, que nós lançamos aqui, e 70% dos clientes vieram de campanha digital. 70% vieram de campanha digital. Tem uma corretora lá que até se destacou no resultado. E todos os clientes, ela não é da cidade, todos os clientes dela vieram de campanha digital. Olha. Então nós entendemos esse jogo do digital, entendemos essa questão do algoritmo e agora a gente está trabalhando com um represamento natural, vamos dizer assim, né? O represamento a gente mantém ali o prazo, porque tem questões também de cadastro, enfim, tem algumas outras questões, mas a gente está anunciando o produto antes. Vocês podem observar que todos os nossos produtos, um mês e pouco antes do meeting já tem teaser rodando, até para dar uma padronizada. Então a gente está entregando um teaser do produto que todo mundo pode usar. Então a gente já começa a preparar o algoritmo para a campanha que vem depois. Então a gente já é pré-requisito, a gente não tem nenhum produto que a gente não sai. A gente tem um projeto para Lagoa Santa que deve ser para daqui 90 dias, já está rodando teaser já. Perfeito. Já está rodando teaser lá, a gente já está distribuindo teaser para as imobiliárias, para elas rodarem, alterarem lá o que quiserem e tal. Então a gente já entendeu e já está se adaptando, mas foi muito legal você tocar nesse ponto. Agora, aproveitando esse gancho, quero te fazer uma pergunta, também foi bem polêmica, né? A gente está falando de polêmica nesse bloco.
A gente disse que ia ter polêmica, mas nem tanto, né? Só polêmica. Uma polêmica aqui de O cavalheiros. Brunão ali, rapaz, eu fiquei até com medo. As perguntas que todo corretor faz no plantão, o Bruno fez aqui. Eu tenho certeza que os corretores vão comentar aí deixa seu comentário no YouTube, né? Se você concorda também com algum ponto de vista, se você discorda, Sim. se você tiver uma pergunta extra também, a gente pode estender aqui esse podcast, né, em um conteúdo lá no nosso Instagram da Confraria Vetor. Vamos ter mais encontros com a Eugnei e outras pessoas que trabalham na empresa Insight, né? Então, deixa aí seu comentário, já compartilha esse vídeo com seu amigo, e nós estamos aqui ainda com algumas perguntas a serem feitas, e tem uma pergunta polêmica. Viralizou recentemente um corretor dizendo que imóvel na planta não é investimento. Imóvel na planta é investimento, sim ou não? Imóvel na planta é o melhor investimento, desde que um imóvel bem posicionado. O que faz o imóvel valorizar? Todo mundo pensa que faz o imóvel valorizar é etapa de obra. Sinceramente, não. Todas as vezes que me perguntam, como que você quer lançar, Eugnei? Você quer que adianta alguma coisa? Você quer que põe um asfalto? Eu falei, não, na terra. Quer lançar só na rua, né? Porque o que faz o imóvel valorizar, muito mais do que a infraestrutura que vai se implantar lá, é demanda, gente. É lei de oferta e demanda. A gente acabou de citar do empreendimento que foi vendido no pré-lançamento, no outro dia tinha gente pagando 30 mil de repasse. Lá no projeto que nós lançamos em Nova Lima também, um mês depois o lote estava mais de 20% a mais da tabela. Então, o que faz um imóvel valorizar é a demanda. Um loteamento que você lança e ele está lá 2 anos na prateleira, é impossível valorizar. Não valoriza. Não tem como valorizar. É difícil até de corrigir. Até difícil de corrigir pela inflação. Com esses produtos que estão há 3 anos é o mesmo valor de lançamento. Porque não existe demanda, não existe procura, né? E outra coisa, o loteador, assim como o incorporador, o construtor, se ele está com muito produto estocado, ele não vai aumentar o preço porque ele precisa vender. Sim. Se ele não aumenta, como que o cliente vai aumentar? A partir do momento que um imóvel é 100% vendido, onde eu falo que tem um amigo meu que ele fala assim, o melhor lote que tem é lote vendido. Lote bom é lote vendido. Lote em estoque, vou guardar para valorizar. Isso é uma bobagem, até porque, eu até quero falar sobre isso também. Então, quando você compra um imóvel na planta, e ele é todo vendido, quem determina essa valorização deixa de ser o incorporador e passa a ser as pessoas que adquiriram o lote. Elas que têm produto para vender. Eu gosto do meu lote, quero ficar com ele, não vendo por nada. E começa a aparecer procura, né? E você vai começar a imprimir preço conforme o desejo das pessoas e o seu pelo lote. Não, eu comprei, mas isso aqui 50 mil, compra meu desejo também. Vou vender e vou fazer Tem gente que compra, né? Não, tem muita gente que compra. Então, o imóvel que ele é 100% comercializado, eu falo que a valorização do imóvel está diretamente relacionada com a velocidade de vendas. Diretamente relacionada. Óbvio que aí vem cumprindo as etapas de obra e vem, né, melhorando o empreendimento, aquilo traz também valorização, agrega valor, valor. Mas o que traz a valorização é a demanda. O que traz a valorização é a demanda. Eu falei que eu tinha outra coisa que eu queria comentar sobre as taxas, né? Às vezes o loteador fala assim, não vou vender meu imóvel não, vou vender 70%. Eu ouço isso muito também. Um monte de podcast, cara, para que vender tudo? Deixa um pouquinho, deixa valorizar. Aí no outro ano valoriza e vende mais um pouquinho. Só quem amargou um estoque invendável que sabe o que é. Você está com o seu produto lá e o mercado entra porque o mercado imobiliário, ele é totalmente cíclico, né? E ele muda o tempo todo. Você está com o produto lá, estou guardando para valorizar, né? O cenário financeiro muda, o mercado entra num outro caminho e você está lá com o seu produto e não consegue vender. Lançam outros produtos. Lançam outros produtos. Aí tem uma questão, atividade. É a conta da valorização do imóvel vendido. Porque o imóvel valoriza para o cliente, mas ele valoriza para o loteador. Né? Vou deixar meu imóvel aqui, daqui a 1 ano eu vou vender ele com 10%. Deixa eu te falar, daqui a 1 ano ele vai corrigir 10% naturalmente na sua carteira. Não precisa você deixar ele no estoque, não. Vende que ele vai corrigir. A correção que as loteadoras aplicam, né, nas carteiras, ela não corrige só a parcela do cliente, ela está corrigindo o imóvel. Porque se aumentou em 12% a parcela, se aumentou em 12% seu saldo devedor, se aumentou automaticamente 12% no valor do seu imóvel. Então, naturalmente, ele aumenta. Exatamente. Outro ponto que o pessoal às vezes fala, e tem pessoas que defendem, né, essa tese de que vender tudo não é bom.
Quando eu falo que vender tudo é bom, não estou nem falando como gestor, que quero vender, receber, não. Eu falo como loteador. Vender tudo é sempre bom. É sempre bom. Por alguns motivos. Um é a valorização, outro é a questão do distrato, da inadimplência. Eu tenho um lote no loteamento que tem 500 e lá tem 200 lá ainda para vender. Passei por um aperto financeiro, não consigo pagar essa parcela. Quer saber, gente? Vou ficar passando aperto, não. Vou distratar, ano que vem eu compro de novo. Agora, quando você tem um lote no empreendimento que foi 100% vendido, você não distrata por nada no mundo. Você pode até repassar, mas você não distrata, não. A carteira do loteador ela é extremamente adimplente, porque o cliente não distrata. Eu tenho vários casos de projetos que nós lançamos e vendeu tudo, que a pessoa pensa só assim, às vezes existe um mito no mercado de deixar dinheiro na mesa. Vendeu tudo porque vendeu barato, deixa o dinheiro na mesa. Eu conheço um monte de gente que subiu um pouquinho, não vendeu e está há 2 anos estocado e está perdendo dinheiro. Porque o imóvel está valorizando, está corrigindo. Aí você tem os benefícios imensuráveis de uma carteira saudável, de uma falta de extrato, de uma boa adimplência. Então tem vários fatores. Então eu sempre defendo que vender tudo, óbvio, eu não estou aqui falando que para vender... E outra coisa, para vender tudo não precisa vender barato, não. Nós vendemos no Jardim barato, Bruno? Não. Foi mais caro que a Lagoa Santa, cara. Vendemos o lote fazendo mais caro que a Lagoa Santa. E vendemos tudo. Vender tudo não quer dizer vender barato. Vender tudo quer dizer vender bem. É o ajuste de produto com oferta. E é bom para todo mundo. Para o cliente é ótimo, para o corretor é maravilhoso, para o loteador é muito bom. Zerar estoque é a melhor coisa que existe para todo mundo. E ninguém conseguiu ainda me convencer do contrário, não, Marcelo. E falando de inadimplência, Guinei, tabela SACOC ou Price? Qual que tem o maior risco de inadimplência? Cara, hoje eu vou apanhar não aqui, eu vou apanhar depois. Porque, porque esse também é um assunto muito polêmico e é muito parecido com a nutricionista também, cara. Porque o melhor sistema de amortização que existe para o cliente, para o corretor, para o loteador, o sistema de amortização Price. É o melhor que tem. É igual comer salada, é bom, gente, mas a gente não come. Vai falar isso para o cliente, chega para o cliente e fala assim, bom para você é a Price. Como, Bruno? Que bom para mim é começar pagando 1.000 se eu poderia começar a pagar 600. Porque a gente, enquanto brasileiro, tem sempre a sensação de que ano que vem a gente vai estar melhor. Não é natural? Todo mundo pensando que vem eu vou estar melhor. Nossa, é uma ascensão, né? Vou começar a pagar 600 porque ano que vem eu vou ter aumento, eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar conta de pagar o reajuste. Não vai, gente. Infelizmente, não é assim na prática que funciona. Nem sempre, né? E quando você compra num sistema de amortização que você tem mais... A Price, por exemplo, é um sistema que já o juros é aplicado de forma prévia, né? O sistema de amortização que com juros pré-fixados. Então, você já começa a pagar uma parcela maior, porém, no final do seu financiamento, isso dá uma diferença. A gente já fez essa conta muitas vezes, entre 18% a 22% a menos do que a SACOC. A vantagem da SACOC é que ela começa com a parcela menor, mas ela aperta muito do 4º, 5º ano para frente. Então, para o cliente isso não é bom, a não ser que ele tiver a expectativa de quitar em 4 anos. Ainda assim não é o melhor sistema. A grande questão é a cultura. É muito difícil quebrar a cultura. E vender para um cliente e provar para ele, a gente consegue provar com números, mas provar emocionalmente para ele que o sistema Price é melhor que o SACOC é muito difícil. É muito difícil. E eu acho também, Guinei, que a forma de financiamento, né, ela está muito atrelada ao produto. Né? Você pega um produto para destinar da classe C e D, né? Você vai ter uma parcela inicial menor, o cliente já entrou no produto, ele vai tentar segurar. Você pega um cliente classe B e C, talvez ele já vai entrar ali, ele já tem até um conhecimento maior da parte de finanças. Então, é complexo e eu acho que isso depende do tipo de produto também, a tabela que vai ser aplicada e para poder imprimir velocidade de venda. É claro que você vende mais com a parcela menor. Aplicar sim. Inicialmente. Mas eu defendo a Price também. Aplicar sim. A Bruno perguntou qual que é a melhor. Exato. Né? A mais fácil talvez seja SACOC, porque você larga com uma parcela mais baixa. Mas a mais saudável, né? Agora, por exemplo, é o que você falou também de situação ali financeira, né? Eu penso até o contrário. Eu gosto de vender SACOC para o médio alto. Sabe por quê? Porque dali 3, 4, 5 anos, quando a parcela começa a ficar muito alta, o que esse cara faz? Opa, peraí, tá apertando meu carro, tá subindo muito. Ou ele quita, então a gente tem várias situações que o cliente vai, não vou quitar, ou ele migra para um financiamento bancário.
também é possível que o lote já vai estar pronto. Agora, o padrão econômico, se a parcela sai muito ali daquele comprometimento de renda, aí não tem saída. Aí é a inadimplência e é distrato. Só que na prática é difícil. Eu falo que é muito difícil você provar para a pessoa que aquilo é bom para ela. Sim. O problema é esse. É difícil você falar, cara, começa pagando. A gente já testou. Cultura financeira, cada um tem uma. A gente já testou sair o mesmo produto com 2 tabelas. Price e Sacoque. 99% vai na Sacoque. E sabendo que a Price, fazendo conta. Não, mas ano que vem vai dar uma clareada, vou começar a fazer um bico aqui, não sei o quê, não sei o quê. Vou pagar a primeira e a última. Não vai. Mas funciona se tiver uma boa educação financeira. Como a gente não tem muito essa cultura, realmente é muito complicado, né? É isso aí. E a Sacoque também, às vezes, ela é um pouco interessante para o público investidor. Porque se você compra para o repasse, você detém de menos capital, né? Investido num lucro maior. Se você já pensa para poder comprar e vender antes mesmo do empreendimento ficar pronto, ou quando ele ficar pronto, ele em pouco tempo. E também tem essa saída muito legal que a Sacoque é interessante, que é o financiamento bancário. Então, por exemplo, a gente tem uma carteira de clientes investidores de construtores, né? Inclusive, a gente já vendeu bastante lá em Lagoa Santa, que cientes optam pela Sacoque para poder deter de um comprometimento financeiro e logo em seguida incorporar. Então, se você pensa, por exemplo, em fazer um financiamento bancário, né, da obra e do terreno e da construção, quando você financia direto com o banco, ele quita o saldo com a loteadora e aí você vai fazer um novo financiamento bancário. Então, zera tudo, né? E aí você detém ali de um capital mensal bem menor. Mas, realmente, a Price, ela é muito mais previsível, né? A Sacoque, ela tem, depois de alguns anos, uma virada muito grande em relação ao valor inicial. Ao valor inicial, muda né? Muito. Muda bastante. Agora a Insight está lançando muito, né, Ognei? A gente que está acompanhando, assim, das redes sociais. Hoje vocês lançam, em média, quantos lançamentos aí por ano? Cara, graças a Deus, a gente vem, assim, de uma crescente já de alguns anos, né? Lá atrás, em 2016, quando nós começamos, nós ficamos, e é até uma história curiosa, pouca gente sabe, mas nós ficamos 1 ano com a empresa sem fazer lançamento. 1 ano. Então, nós iniciamos a Insight, não tinha cliente, não tinha produto para lançar, nós ficamos 1 ano esperando o primeiro cliente. Então, foi uma persistência, né? E aí, já no 2º ano, nós fizemos aí 3 lançamentos, né? No 3º ano, a gente fez também nessa faixa 5 lançamentos no ano. E depois as coisas vieram acontecendo e crescendo de forma gradativa. Esse ano a gente espera aí superar em 50% o resultado do último ano, então a perspectiva é de lançar aproximadamente 30 loteamentos no ano, que é um número bastante expressivo. Nossa. Ano passado nós lançamos 20 empreendimentos, e esse ano a nossa, não vou nem falar que é meta, a nossa perspectiva é lançar 30 loteamentos aí. Nós já devemos estar aí no 12º, 13º, então a gente ainda tem aí um semestre para cumprir aí essa perspectiva. A gente tem no pipeline aí mais de 50 empreendimentos, né, já contratados, mas aí tem toda essa questão de espera, por exemplo, a gente está com um projeto que está com a campanha pronta, stand de vendas montado e esperando só o cartório liberar o registro, que é uma coisa também que a gente aprendeu a duras penas, né? Então a gente não arrisca, a gente não faz nem pré-venda, contrato de reserva, não faço nada, não adianta insistir, vamos fazer um contrato de pré-venda, pode, a lei permite, não. Venda é venda, tem que estar com o registro na mão. Então a gente depende aí dos órgãos, né, para liberar os empreendimentos, mas a nossa expectativa são 30 lançamentos para 2025. Espetáculo, Guinê. É um número maravilhoso, né? Prosperidade aí para Insight. Eu acho que é uma atuação muito significativa dentro desse nosso mercado, né? Uma referência muito grande hoje em dia, né, para todos nós que atuamos nesse segmento. Né, e prosperidade. É muito lote, né? Às vezes eu paro para fazer conta, cara. Representa quantos lotes, esses 30 loteamentos que estão nesse pipeline de 2025 aí? Em lotes você tem que parar, mas a gente lança empreendimentos menores também, empreendimentos muito grandes, a gente lança de 60 a 700 lotes, então, né, mas 30 por média, nós vamos falar aí de 2.000 lotes.
aproximadamente, né? Muita coisa. Nós já lançamos, o número é curioso, né? Até difícil de acreditar, mas nessa trajetória toda nós já lançamos quase 10 mil lotes. Nossa! Lançamos, não, minto, deixa eu refazer, nós já vendemos, estamos chegando nos 10 mil lotes vendidos, né? Isso é um VGV aproximado de quantos? 1,5 bilhões 1,5 em VGV vendido. Espetáculo. É muita coisa, né? Sensacional. Muita coisa. É Muita VGV, coisa. é número de lotes, mas também muda todo um ecossistema, né? Vai vir família, Sim. vai dobrar a população, vai triplicar, vai quadriplicar, envolve uma contrapartida, e então tudo se desenvolve, né? É uma mudança natural, que bom que está sendo planejada. Até aproveitar esse gancho, pra gente falar aqui de um ponto muito importante, porque o Marcelo é o cara dos dados, né? Sem dúvida. Quem dera. Voltando para a Lagoa quem dera. Santa, que eu acho que esse número é muito importante, Marcelo. Aham. Nos últimos 4 anos, né? E pelo que você tem de conhecimento nesse momento, vamos falar assim, quantos bairros e condomínios nós temos em desenvolvimento em Lagoa Santa hoje? Bom, assim, dentro da área de atuação, né, do escritório, hoje em dia a gente assessora grande parte desses loteadores, né? Então, o que eu tenho conhecimento, acredito que estejam em fase, né? Uhum. Desenvolvimento de projeto, parcerias já contratadas, fase de aprovação, licenciamento, em fase já de lançamento, aguardando o lançamento, já início de obras e conclusão de obras que ainda não foram recebidos pelo município. Acredito que nós vamos estar em torno aí de uns 30 loteamentos. Uau! Né? Lagoa Santa tem uma perspectiva muito boa com relação a loteamentos fechados, né? Que a gente tem uma lei que autoriza, então isso eu estou falando, são tanto loteamentos abertos quanto loteamentos fechados. Tá. Né? Eu estimo aí um número de lotes aproximados em torno de, eu acredito que uns 12 mil lotes. Né, de tamanhos distintos, né, com metragens distintas, com perfis distintos, desde loteamentos populares até condomínios fechados. Né? Condomínios fechados, quando eu falo, é loteamento fechado. Uhum. Né? Então, esse é um número que eu enxergo, né, e que a gente vem acompanhando dentro desse desenvolvimento. E grande parte desses números, a gente tem assim, uma atuação próxima, né, eu no desenvolvimento, na concepção jurídica, na parte de estruturação, e o Euguinei já lá dentro, na ponta, no desenvolvimento, na concepção do produto. Eu ia até falar isso quando você falou, Euguinei, que é muito importante isso, né, a concepção ali estática e analítica da parte do desenvolvimento, da parte da superação das dificuldades, entraves ambientais, jurídicos, societários, comerciais. Eu falo com terrenista e proprietário, e terrenistas e loteadores, e já o desenvolvimento comercial. Qual que é a forma que eu vou dar para esse produto? Né? Que tipo de produto que eu vou conseguir imprimir força de venda aqui? Isso é muito importante. Essa junção é um dos grandes motivos da gente ter pensado na confraria também, né? De unir isso, de unir expectativas, lógico, embasado na maior confidencialidade possível, né? E necessária de todos os projetos, todos os nossos clientes, né? Mas essa troca, troca de conhecimento, ela é muito importante e agrega valor para todo mundo que está no mercado. Então, esse é um número que eu tenho, assim, de perspectiva, né? É impressão minha, pessoal, né? Que venho acompanhando. Talvez ele pode ser maior, né? Menor ele não é. Poxa vida. E aí a gente já linka, né? Para inclusive a gente falou no início aqui do podcast em relação à expansão. E na sua opinião, né? Quando a gente fala de um lugar em Lagoa Santa, é um pouco complicado de falar. Aquele lugar, né, é o que mais tem ali potencial de valorização, porque a cidade toda, ela está sendo, né, desenvolvida de uma maneira muito bacana. Então, a gente vê, né, toda a cidade, desde a região ali do Vila Maria, região central, né, a entrada da cidade ali no Lagoinha de Fora. Mas tem uma região que vocês dois, né? Agora a pergunta vai para os dois, né, Bruno? A parte comercial aqui tá querendo saber. Tem uma região em Lagoa Santa que vocês diriam que, pô, se investir ali
a virada, né? Vai ter mais retorno. Aquela região ali é os ovos de ouro, né, da cidade. Tem essa região na percepção de vocês? Primeiro eu vou querer ouvir o Euguinei, né? Deixa eu ouvir. Porque, como se diz, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Ele fala assim, brincando. Mas essa expectativa comercial, né, engajada em novos produtos, né, volta a falar com a confidencialidade necessária, né, de cada um dos projetos, acaba que a gente enxerga as áreas de crescimento de Lagoa Santa de acordo com as áreas possíveis de ter novos parcelamentos. Tá, né? entendi. Então, isso fica muito atrelado à regulamentação, à parte administrativa mesmo da regulação urbana, né, do município, as áreas que são permissíveis de serem parceladas. Tá. Então, eu vou ouvir primeiro o Guinei e depois eu vou me manifestar com relação a isso, que eu tenho, assim, na minha concepção, áreas de desenvolvimento, são vetores de crescimento dentro de Lagoa Santa. Tá. Eu até tinha, sabe, isso semana passada. Ah. Mas é sério. Aí nós lançamos um projeto essa semana, um estoque, que a gente tinha um estoque que estava separado, e nós lançamos ele essa semana e vendeu um negócio com 2 dias, eu acho. Você participou um pouco lá, né, do empreendimento lá no Vila Maria. O Estância Wagner, né? Vendeu. Sim, a gente vendeu lá. Vendeu com 2 dias, assim, 20% acima da expectativa da tabela. Né? Então, assim, eu vejo que a cidade como um todo, ela absorve públicos diferentes. Isso a gente não pode fechar os olhos, que são públicos diferentes. Mas ela ficou, assim, de forma muito igual, sabe? Muito homogênea nesse sentido de desenvolvimento e de valorização. Há poucos anos atrás, na região do Lagoinha de Fora, ninguém queria, né, Marcelo? Ninguém queria. Aí lançou um projeto lá que foi bem, né, e na sequência a gente veio lançando depois Cidade Jardim, Amadeus, enfim, e virou uma potência, né? A expectativa dos novos equipamentos públicos ali traz essa ideia de uma alta valorização. A ideia do shopping, da avenida, vai chegar lá no Lagoinha de Fora. Isso tudo gera uma especulação positiva para a valorização e desenvolvimento da região. Acho que isso é muito legal. Assim, nós até... não tem como ser em off, não, né? Nós estamos aqui não, a gente não quer nada. Tem jeito em off, não. Quer abrir essa caixa preta, né, Bruno? Mas nós contratamos uma pesquisa, até comentei com o Marcelo, a gente tem alguns projetos que a gente acompanha junto, né, Marcelo? A gente contratou uma pesquisa agora, recente, super atual, no início do ano agora, por um produto, e às vezes a gente tem um estudo de viabilidade muito forte, interno, mas às vezes a gente precisa suscitar dúvidas, né? A gente vai, né, nas empresas especialistas. Contratamos uma empresa que, na minha opinião, está entre as maiores empresas do Brasil no assunto pesquisa, né? Vai ser até meu colega de palco lá do evento. Gente, depois o Guinei tem que falar disso, falar do evento. E essa pesquisa apontou que existe uma demanda ativa, né? De 4 mil unidades, né? Aí a gente não consegue separar, né? Mas 4 mil unidades. Hoje existe uma demanda já para 4 mil unidades. Olha isso aí que absurdo, né? Um negócio, 4 mil pessoas esperando produto para comprar. Então, eu não entendo que tem, assim, um lugar que vai valorizar mais, assim. Eu enxergo Lagoa Santa como perfis de consumidor diferente, né, mas que todas as regiões, todos os públicos, né, existem algumas especulações também de projetos com assinaturas de nível nacional vindo para Lagoa Santa e para regiões que a gente nem acreditava. Então, assim, eu acho que Lagoa Santa não tem erro. Você falou assim, onde que comprar não tem erro? Vou responder, Lagoa Santa, qualquer região da cidade não tem erro. Verdade. E na sua percepção, Marcelo, você não vai fugir da pergunta, não. Não, claro, vamos lá. Eu, assim, em partes, eu concordo muito com o Euguinei nessa situação do desenvolvimento geral de Lagoa Santa. Mas como eu falei lá no início, Lagoa Santa tem algumas áreas mais restritivas, né, que você vai ter um desenvolvimento que vai agregar aquele valor, mas você não vai ter uma densidade tão grande, né? Um volume tão grande aí desses lotes que nós falamos agora há pouco. Então, se fosse para eu poder apostar em uma região de Lagoa Santa que vai ter um desenvolvimento com todas as contrapartidas, igual nós já falamos aqui anteriormente, com todo o cumprimento de todas as etapas ali da aprovação, licenciamento, regulamentação, recebimento de obras e tudo, e uma região que tem grande volume desses lotes que aqui eu falei e que foi
pensada e projetada há muitos anos atrás e que está tendo toda a implantação de toda a infraestrutura urbana, né? Seria a região da Lagoinha de Fora, Tá. né? Que tá mais em Que é evidência, onde né? vai ser construído o shopping, É, o WTC. o que acontece? O shopping WTC ele está sendo construído em Lagoa Santa na subida de Vespasiano, né? Certo. E existe uma projeção de uma via, né, que vai interligar essa área de Lagoa Santa até a região da Lagoinha de Fora. Então, uma nova entrada de Lagoa Santa, Isso. falando assim no popular. Uma nova entrada que está sendo projetada, né? Está em fase Uhum. de projetos, né? Desenvolvimento depende de superar diversas etapas ainda, né? Sim. Então, uma região que eu vejo que vai agregar muito valor é uma nova fronteira, né? Eu falo dentro de Lagoa Santa, que tem um volume considerável de loteamentos que estão em fase de aprovação, implantação e já início de operação, né, Uhum. nessa região, e que ela foi projetada para isso, sem prejuízo de diversas outras áreas Sim. dentro, eu não vou falar áreas, diversas outras regiões dentro de Lagoa Santa que estão também com aptidão para crescimento, né? Igual o Guilherme falou, quem compra em Lagoa Santa não é, Não é. né? O índice de valor. Eu mesmo eu cheguei em Lagoa Santa em 2025, cheguei em Lagoa Santa em 2012, Uhum. 13 anos de Lagoa Santa. É uma cidade que me ganhou e que eu não tenho perspectiva nenhuma de deixar Lagoa Santa. Primeiro, por ser uma cidade muito gostosa, muito agradável. Segundo, que tem um índice de valorização muito gostoso. A gente tem diversos acessos em Lagoa Santa, tal como em Belo Horizonte. É claro que muita coisa a chegar. E é isso. Então, Tá. vem para Lagoa Santa, que é uma região muito boa. Então, Lagoinha de Fora é uma aposta de pra ser mim, um bom para você. na minha concepção, Sim. sim. E uma coisa muito interessante também que eu queria pra gente poder finalizar esse bloco, dando uma perspectiva aqui de mercado, para quem tá assistindo, é que a gente tem ali uma proximidade muito grande com Belo Horizonte, mas cada vez mais a gente vê Lagoa Santa se desligando da capital e sendo autossuficiente, né? E a gente vê isso muito também através de quem está adquirindo lotes, de quem está empreendendo na cidade, de quem está investindo na cidade, de quem está morando na cidade. Então, cada vez mais, Lagoa Santa é autossuficiente. Primeiro que você encontra ali todos os bancos, né, necessários. Segundo que os comércios em Lagoa Santa são extremamente agradáveis, bem estruturados, e tá vindo muita coisa o tempo todo, gente. Eu moro em Lagoa Santa, toda semana que eu saio na rua tem uma empresa nova, um comércio novo, um restaurante novo, sempre uma novidade. Terceiro, que é uma cidade turística, então ela não depende do comércio. Por exemplo, você que é empreendedor, investidor, você não tem só o público que mora em Lagoa Santa, você tem o turista de Lagoa Santa, você tem o público do próprio aeroporto, né? Para quem não sabe, existe também a cidade administrativa de Minas Gerais, na MG, que é no Vetor Norte, né? Que é a avenida... A MG10. A MG10, que é a via que chega em Lagoa Santa, e a gente também tem ali um turismo muito grande, porque Lagoa Santa está colado, inclusive até complementa o que o Marcelo fala, que Lagoa Santa é cercado por uma área de preservação ambiental muito devido ao Parque Nacional da Serra do Cipó. Então é uma cidade que você tem muito próximo da capital de Belo Horizonte, do lado do aeroporto, e você tem um lazer sensacional que é a Serra do Cipó, com diversas cachoeiras, né, lugares incríveis, pousadas, uma cidadezinha muito gostosa, várias cidadezinhas, né? Porque a Serra do Cipó é uma dos vilarejos que tem. Então, você tem também essa parte turística que é muito grande e muito importante, né? E a Lagoinha de Fora, junto com o WTC, naquela região e o shopping e tudo mais, traz também um público, né, de eventos. Pelo que foi falado pela própria empresa, a perspectiva é trazer 700 eventos por ano. Então, obviamente, o que você tem de investimento, por exemplo, flat, casa, hospedagem, próximo desse empreendimento, né? Obviamente, pela distância, principalmente desses eventos que às vezes duram ali 1 dia, 2 dias no máximo, né? Ou algumas horas, é muito mais procurado, né? Então, é uma região que vai ter essa demanda, já tem uma demanda reprimida de hospedagem em Lagoa Santa. Um turismo muito grande em Lagoa Santa, mas também vai fomentar essa demanda de hospedagem muito grande, gente, próximo do WTC. Então, fica a dica aí para você, investidor, corretor, cliente, né, os próprios loteadores também, de
empacotar aí um produto para atender essa demanda que eu tenho certeza que é gigantesca. Então, não só, né, a região ali em torno da lagoa, que já tem ali um turismo muito grande, enfim, toda essa demanda, mas a Lagoinha de Fora, eu vou dizer para você, ali enche meus olhos, viu, Marcelo? Por conta do WTC, essa demanda reprimida, eu investiria em Lagoinha de Fora, mas investi em Lagoa Santa. Marcelo falou tudo, eu Agnei também, a gente tá cansado de falar. Lagoa Santa não tem erro, né? Exatamente. É aquele ditado antigo, né? O avô da gente já falava, né? Quem compra terra não erra. Pena que o meu avô era de Itaúna. Se fosse Lagoa Santa, teria sido melhor. Muito Ia bom. ser dono de Lagoa Santa. Gente, bom demais nosso bate-papo. A gente estava aqui até comentando, né? Se deixar, nós vamos ficar aqui o resto do dia aqui, né? Nesse bate-papo que tá tão gostoso de receber aqui, Guinei. Gostaria de te agradecer novamente a sua presença aqui conosco. E por fim, a gente sempre fica assim com a pergunta, porque o movimento da Confraria Vetor, ele vem ganhando assim braços, articulações, atraindo interesses de diversas áreas, igual nós falamos aqui. O que, Guinei, a Confraria Vetor chamou a sua atenção para você participar desse movimento, da gente estar aqui gravando esse podcast, né? Você poderia falar um pouco disso com a gente, já antecipando aqui nossos agradecimentos? Aqui, primeiramente, eu queria agradecer o convite, fiquei muito honrado de participar desse bate-papo. Falar sobre vendas é espetacular, abrir o leque da venda para outros profissionais, né, falarem sobre o entendimento dele de vendas, que é o caso de Marcelo, que é do jurídico, mas está aqui trocando essas informações com a gente sobre a parte, sobre o comércio, sobre a parte comercial. Então, falar sobre venda, para mim, é uma alegria muito grande. Então, eu tive o primeiro convite do primeiro evento seu, não pude participar, estava em viagem, e depois de um bate-papo surgiu o convite para aqui inaugurar o podcast Vetor, né? Eu fiquei muito honrado de fazer parte do primeiro episódio desse movimento que eu espero que dure, né? Queria me colocar à disposição de vocês, é um movimento que não pode parar, a gente precisa cada vez mais valorizar não só nós enquanto profissionais do mercado imobiliário, mas também trazer entendimento para as pessoas que não são desse mercado. Acho que é muito importante fazer essa informação girar aí Brasil afora, mostrar o nosso Vetor Norte, minha querida Lagoa Santa. Sou muito grato à Lagoa Santa por tudo que ela proporcionou na empresa, né? Então, mostrar esse desenvolvimento do Vetor para Minas e para o Brasil é uma coisa que traz muita satisfação. Então, eu espero não ficar apenas no primeiro episódio do podcast, espero continuar essa caminhada aí com vocês, contem comigo e vamos lá, vamos falar de vendas, vamos falar do mercado, como sempre digo, bora vender. Hoje eu vou você falar um bora vender. Bora vender. Bora vender. Bora vender. Obrigado, pessoal, boa noite, vamos embora, bora vender. Obrigada pela participação, foi muito bacana. A gente aqui, né, ficou um bom tempo conversando e realmente, se pudesse a gente ficaria mais. É muito bom. Eu acho que a confraria é justamente isso, é unir pessoas que estão em prol desse movimento, do desenvolvimento da região do Vetor Norte, gente que tem resultado. Eu vou te falar uma coisa, mais de 1 bilhão, gente, mais de 1 bilhão em lotes vendidos. 1,5. É 1,5. É muito resultado, hein? Imagino. Né, Bruno? A gente já até imagina que o corretor, na cabeça, ele já faz o cálculo da comissão. Não precisa nem falar de VGV. Muito bom. Parabéns pelo sucesso. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente adora a sua equipe também, né? Porque a gente sabe que o sucesso disso tudo não é só né? Uma equipe inteira, engajada. E parabéns mesmo pela equipe. Parabéns por todos os lançamentos. Realmente é uma inspiração. Acho que né, toda pessoa que está no mercado, corretor, loteador, vai realmente agregar muito esse podcast. Tiveram muitos insights. Adorei o nome da empresa, inclusive. Insight. Show de bola. Insight. Agora, Brunão, você tem que passar para o pessoal aonde que o pessoal vai seguir o podcast da Vetor. Nós vamos estar no YouTube, na plataforma do Instagram, nós vamos estar no Facebook também. Fala um pouquinho disso aí pra gente. É isso aí. A gente vai estar em todas as plataformas das redes sociais. E você que está nos assistindo, não deixa de seguir, né? Eu sou o Corretor de Imóveis BR, meu @ no Instagram. O seu é? Professora do Viral, falando sobre marketing imobiliário. O meu é Marcelo GSR, né? Que traz um pouquinho da área jurídica aí para todos. E o seu, Guinei? É o Guinei lá, estamos lá no Instagram falando de venda o tempo todo. Isso aí. É isso aí, pessoal. E curte, compartilha, tem o né? Instagram, né? Da Confraria, que é Da @confraria Confraria Vetor, onde você vai ver os conteúdos que já tiveram,
já vai agregar bastante, mas também cortes né, essenciais desse podcast lá no @ConfrariaVetor e no YouTube Confraria Vetor também. Então, não deixe de deixar o seu comentário, compartilhar, né, ativar o sininho para o próximo episódio e deixa aí nos comentários quem que você acha que a gente deve trazer aqui no próximo episódio do podcast Vetor. Então, agradeço também por você ter ficado até o final. Até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu.